Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre Indústria 4.0. Tá? Como eu havia dito antes, meu nome é Alexandre Balestrin Corrêa, sou diretor de desenvolvimento da Elipse. Se depois quiserem falar comigo, mandar um e-mail, meu e-mail é abc@elipse.com.br. Vamos dar uma olhada na agenda, como será a agenda para o encontro de hoje. Tá? Primeiro eu vou falar um pouco sobre a Elipse, visto que tem muitas pessoas que não nos conhecem aqui presentes. Depois o Alexandre Baroni vai falar sobre os conceitos da indústria 4.0 e o João Peixoto vai falar sobre as aplicações da indústria 4.0. Ao final, teremos um espaço reservado para perguntas, né, que vocês vão poder enviar via chat ou fazer as perguntas ao vivo. Ok? Sobre a Elipse, tá? A Elipse desenvolve soluções em software para o gerenciamento e automação de processos industriais. Em 2016, nós completamos 30 anos de empresa, né, com uma posição de liderança no Brasil, com nossas 5 unidades de negócio: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Também contamos com uma unidade em Taiwan, que atende o mercado asiático. Contamos com uma enorme rede de integradores no Brasil e no exterior, com parceiros em mais de 30 países. Possuímos uma base instalada de 50 mil sistemas, desde pequenas aplicações até grandes aplicativos de missão crítica. Atuamos em diversos setores da indústria, desde sistemas de gestão predial, manufatura, automação de subestações e centros de distribuição de energia, saneamento e tratamento d'água, trens e ferrovias, mineração, entre outros. Nossas soluções também são utilizadas para conectar a qualquer equipamento, em qualquer meio físico, seja internet, seja rádio, modem, etc. E qualquer protocolo de comunicação. Isto é, somos também uma empresa da base da internet das coisas. Se vocês quiserem conhecer mais, por favor, entrem no nosso site www.elipse.com.br. Tá? E também inscrevam-se no nosso newsletter, tá? Em newsletter.elipse.com.br. Fica o convite, a gente manda muita informação por esse canal, assim como vocês receberam e outras pessoas, ok? Então aqui nós vamos começar então com o Alexandre Baroni falando sobre os conceitos da indústria 4.0. O Alexandre Baroni é pós-doutor em Engenharia de Materiais pela UFSC, doutor em Engenharia pela URGS, mestre em Engenharia de Materiais, especialista em Gestão Modularização. Atua há mais de 18 anos em execução, implantação e gestão de desenvolvimento de produtos industriais, especialmente no ramo metal mecânico. Então, com a palavra, o Alexandre Baroni. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Bom dia, Alexandre. Obrigado por estarem nos ouvindo aí, e fico bastante feliz de poder falar um pouquinho sobre essa buzzword, né, essa palavra da moda aí, que é a indústria 4.0. Entretanto, a equipe aqui, que é tanto o João, como a gente já vem conversando, já trabalha nisso há mais de décadas sobre o tema, sobre outros nomes e sobre, digamos, de certa forma, em outro grau de implementação. Tá? O que a gente está dividindo aqui, esse webinar, justamente é tentar fazer deixar todo mundo ao mesmo pé, né, nos conceitos sobre a indústria 4.0, ou Industrie 4, que nem diz os alemães, tá? Sobre o que são os preceitos e como isso pode ser visto no Brasil hoje. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que efetivamente conceituar. Depois de conceituar, eu vou tentar exemplificar. E depois dos exemplos, eu acredito que o João vai detalhar bastante as aplicações aí e como isso está acontecendo no mercado. E ficaremos disponíveis para qualquer eventuais dúvidas. Tá ok? Vamos adiante. Então,
Isso, na realidade, que a gente vem apresentando a gente está tentando fazer um pool de empresas, tá? A Elipse está nos ajudando, a Produtari vem nos auxiliando junto com seus clientes, tá? A BRN Engenharia, a empresa a qual eu pertenço, também a gente está fazendo um pool de consultores para cada vez mais pesquisar e entender o que pode ser aplicado. Enfim, ali só está o logo da indústria, que é, na realidade, um programa governamental alemão. Buenas. Com relação ao sumário, tá? Eu pedi falei com o Alexandre se eu poderia dividir nesses 4 grandes tópicos, tá? Ou seja, o que levou a indústria 4.0? Acho que essa é a grande discussão, tá? Depois uma pequena evolução histórica, algumas arquiteturas propostas, porque na realidade não existe uma arquitetura ainda definitiva do que é a indústria 4.0. E, principalmente, indo quase já um pouquinho para a aplicação, falando dos pilares tecnológicos. E aí são muitos, tá? Mas se tu buscar nas publicações, vocês vão ver sempre esses 3 comentados. Tá? Então, nós vamos detalhar esses 3, porque não é o nosso objetivo. Por exemplo, bioengenharia poderia estar no tema, mas não são todas as publicações que falam sobre isso. Mas o cyberphysical, a internet das coisas e a internet de serviços via cloud, ou seja, via nuvem, isso todos comentam. Então, vamos falar sobre os desafios. Se vocês forem ler o slide, vocês vão ver que esses desafios nada mais são do que coisas correntes, tá? Que já são demandas já de empresas que precisam ter competitividade devido à globalização. E agora num nível maior ainda, com essa tecnologia de informação, onde tu contata um serviço e paga lá fora. Eu vou brincar bastante com Uber aqui da vida, tá? Onde tu tem um serviço, um mercado todo desconstruído. Então, tu tem muita mudança, ciclo de vidas menores, cada vez tecnologias entrando de uma forma muito abrupta e mudando o mercado e as coisas como são feitas, tá? O atendimento ao prazo, quando a gente vai trabalhar em consultoria, para vocês terem uma ideia, o indicador mãe de todos é o atendimento ao prazo. Porque se tu consegue atender o prazo, o preço acaba virando, não que ele não seja muito importante, mas ele é secundário, porque existem questões de disponibilidade. E ainda, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre sistemas de autoaprendizagem. O que é isso? Será que eu não consigo tomar uma decisão melhor da decisão que eu tomei anteriormente a partir de todo o meu histórico ou a partir de de um novo requisito? Ou cada vez que acontece uma coisa eu tenho que pensar do zero? A probabilidade de fazer coisas similares, ter soluções diferentes para problemas similares é muito grande. Já começamos errado. Então não é isso que nós vamos trabalhar. E agora uma provocação para vocês, tá? Será que a gente está partindo por uma revolução industrial ou para uma evolução? Tá? Então, eu não tenho essa resposta. Gostaria de vocês para me ajudarem nesse questionamento, ok? Então, vamos adiante. O que é a Indústria 4.0? Onde é que saiu esse nome? Na realidade, a primeira publicação que vem falando disso, de Kagerman, foi em 2011. Mas em 2013 que houve um boom desse nome, onde o programa, o governo alemão, a partir de toda uma promoção de integração e competitividade, fez um pool de empresas pesquisarem, e institutos de pesquisa e universidades pesquisarem sobre o tema. E aí eu peço para vocês olharem com carinho o Instituto Fraunhofer, tá? Onde o professor Olaf trabalha lá e tem boas implementações sobre esse sistema e com algumas empresas. Então, o que eu preciso trabalhar? É a indústria 4.0? É smart manufacturing? Tá? O que realmente é? É uma fábrica inteligente como um todo? Existe um programa asiático para isso, existe um programa japonês para isso, o programa americano, que é de smart manufacturing, e o programa alemão, que é a Industrie 4.0. Então, vocês pensam que na realidade é um pool de empresas, mais o governo tentando gerar competitividade. Mas aí tem algumas tricks que eu venho comentando com o pessoal que está pesquisando. O que aconteceu? Vou dar um exemplo de alguns mercados. Tá? O que aconteceu com a indústria de sapatos, que hoje nós estamos comentando, né? A indústria de sapatos é uma indústria, entre aspas, intensiva em mão de obra. Então, aonde tem mão de obra barata, ela vai.
O caminho que fez a indústria de sapato brasileira na década de 80, aqui quem é do Sul sabe que o Sul foi devastado quando o nosso querido Collor, ex-presidente Collor, abriu o mercado e assim entraram produtos absurdamente mais baratos e nós não tínhamos competitividade para fazer isso. Cadeias inteiras foram destruídas. Algumas se mantiveram, como vocês bem sabem. A questão é, se nós fôssemos competitivos, nós conseguiríamos ter dizimado esse mercado, mas mesmo assim, eles foram agora lá para a China. Se vocês forem ver para a China já não é mais a China da década de 80. É outra China. A quantidade de robô e automação, eu comento lá no final da publicação, é absurdamente que eles também estão querendo tirar mão de obra. Vamos lá na Foxconn, né, que é uma empresa de quase 200 mil funcionários, que produz iPad, enfim, iPhone, Samsung também, tá? Os que gostam de Samsung e iPad, não importa, é tudo no mesmo lugar. Inclusive os que explodem, os dois. A questão é, eles estão trocando por robôs. Então, por quê? Porque eles precisam de eficiência. E agora, voltando nos calçados, eles foram para o Vietnã, estão indo para alguns países da América Central, agora para o Paraguai, que está 1% de imposto. Os americanos e os europeus não estão mais afim de pegar e ir de novo, passar todo o trabalho que eles passaram para sair da China para ir para a Índia, ou ir para a África, ou ir até para o Oriente Médio. Para vocês terem uma ideia, não tem mais essa vontade. Então eles estão tentando tornar tão eficiente, porque se tu tem uma produção eficaz, ou tu está perto da tua matéria-prima, ou tu está perto do teu mercado de consumo. Eles vão colocar as fábricas nos próprios mercados de consumo. É um movimento que vem acontecendo das fábricas indo para o México e entrarem de novo para os Estados Unidos. Então não adianta mais só a questão de incentivo de impostos. Então tem que ter uma fábrica extremamente eficiente. Nós já não vamos mais competir com os chineses. A gente está competindo com os americanos perto do mercado deles. Ou seja, a gente está perdendo o maior mercado do mundo. Tá? E não precisa nem dizer a China. Então aqui eu só estou formalizando nessa lâmica com relação ao histórico. Eu não vou falar de vários autores que pesquisam. A partir de 2013 houve uma proliferação de autores pesquisando sobre essa buzzword. Tá? Mas eu vou deixar bem claro o Kagerman, que é o cara que iniciou, ele que batizou na Alemanha, né? E esse nome, e a partir de 2013, como eu já falei anteriormente, isso foi formalizado pelo governo alemão como um programa institucional. Aqui uma figurinha que eu peguei estou pegando várias publicaçõezinhas, algumas até comerciais, para vocês ficarem familiarizados. Uma evolução clássica com relação ao tempo, de quanto mais complexo é essa evolução. Digamos que é 1.0, 2.0, a 3 e a 4, onde a gente... Evolução, revolução, vocês me respondam, como eu já pedi anteriormente. A gente tem uma... Gostei aqui do que comentaram, que a evolução é o que precede a revolução. Obrigado, Carlos Vilela. Enfim, a gente tem aí, desde a produção em massa até efetivamente a digitalização, que esse é o grande... onde o Brasil está nessa história aí. Eu tenho empresas que a gente teve a oportunidade de visitar que o chão de fábrica está na 2. Às vezes está chegando na 2, está saindo da produção manual, está saindo da produção em poste de trabalho, está botando linha. Vocês estão entendendo? Ou também não me adianta dizer que a tua empresa tem uma linha de produção e tu fabrica tratores e tem 10 caras na linha de produção e tem 50 no final da linha para acabar o trator. Isso não é linha de produção. Já cheguei a dar conselho e dizer, volta a posto de trabalho que tu vai ser mais eficiente. Eles estão esquecendo o básico, que é dar resultado. E a 4.0 é onde tu integra sistemas de informação, basicamente, a sistema mecatrônico. Eu vou dar um zoom entre a 3.0 e a 4.0. Penso que era ontem. E aí que eu já trabalhei com o professor João, já nos conhecemos de outras passagens, né? Que o SIM ou o FMS, a célula flexível de manufatura, ou sistemas integrados de computação, eles eram muito dedicados. Investimentos altíssimos em CAPEX, ou seja, em equipamentos, tá? E tu tinha uma automação muito local, para um número finito de peças que pode ser feito. Mas a pergunta para vocês, imagine um equipamento CNC, uma máquina CNC que faz usinagem, por exemplo, ela tem um controle numericamente controlado, ou seja, a partir de um programa, dentro das suas características técnicas, ela pode fazer qualquer geometria. Tu quer coisa mais flexível por isso? E quantas empresas a gente entra e tu tem todos os CNCs dedicados para fazer 1, 2, 5 tipos de produto?
Então a gente tem que entender coisas anteriores à tecnologia. Então, além da automação local, eu tenho que ter comunicação, tá? Eu tenho que ter otimização e a gente prevê com a indústria 4.0, a evolução dela, a auto-organização. E ainda, tu ter sistemas virtuais para olhar tudo isso e checar antes, efetivamente, de botar para o sistema real. Eu brinco que no futuro tu vai ter um CAD de fábrica, ou seja, tu tem um sistema que programa a máquina CNC, como eu falei. No futuro tu vai ter um sistema que vai programar a fábrica inteira, mas não só um PCP, um planejamento de controle da produção. Tu vai ter uma cópia virtual da fábrica, com os bonequinhos, com as pessoas, com os robôs, com tudo, e qualquer alteração do teu Profit Mix, ou seja, do teu, da tua venda, do teu portfólio de produtos de venda, tu vai fornecer. Pessoal, um parênteses aqui, eu vou falar alguns acrônimos, né? Já falei PCP, já falei alguns nomes assim. Se alguém não souber, por favor, pergunta que eu tento, na medida possível, durante a palestra, falar para vocês. Mas são conceitos básicos. E aí vocês já vão... Tem outra pergunta para vocês. Que profissional nós temos que ter para a indústria 4.0? Tá? Então, produtos inteligentes. Olha só, essa é uma dúvida. O que é um produto inteligente? É um produto que pensa por ele mesmo? Tá? O que é o CPS? Tá? O que é a fábrica inteligente? Vamos detalhar. Tá? Ou seja, como eu faço esse produto inteligente ajudar ativamente a produção dele? Para ser mais eficiente. Eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia. Aí nós temos um pequeno probleminha, né? Vamos lá para a teoria das restrições, o Goldratt. E as suas interfaces? Não adianta tu ter grandes processos produtivos muito bem automatizados, linkados, e a interface entre eles serem muito ruins. Ou seja, eu tenho uma peça metal mecânico, um exemplo clássico. Eu corto, dobro, soldo, pinto, monto, efetivamente embalo e entrego para o cliente. Um fluxo-valor simples de produção. Tá? O que adianta ter a melhor máquina de corte, ter a melhor máquina de solda, ter a melhor máquina de pintura, se a interface entre eles tem um monte de estoque, de inventário. Então, não entendeu ainda, não adianta botar um robô e integrar ele na internet e fazer ele funcionar por um CAN, se tu continua não ganhando dinheiro lá no final da linha. Então, tu não entendeu o que é o Moreco, que é a engenharia de produção lucrativa. Então, o que os produtos devem, entre aspas, tá, conter para se manter um produto inteligente? Um produto tem que ser flexível. Então, eu estou falando de modularização de produto. Se eu não tenho um produto modular, e ainda vou botar no português a palavra legalização, talvez a Aurélia, que agora me escute, é justamente fazer com que eu consiga uma grande variação, tá? Mas utilizando peças padrões. Mas isso é possível, Baroni? Sim, é possível. Já tem empresas de implementos que fazem isso. Indústria automobilística, algumas já estão muito à frente. Posso falar sobre a Scania. Scania é o benchmark sobre modularização no mundo. Fica muito mais fácil tu ter um equipamento flexível se teu produto é inteligente. E aí, quando ele é inteligente, eu falo justamente nesse sentido. Não é só o cara ter inteligência artificial dentro do produto, entendam? É o produto ser esperto, tá? E vamos adiante. Então, ter uma identidade única. Tecnologias, eu não vou entrar no mérito, tá? De quais tecnologias vão ter. Começamos com o código de barras, depois passou para o QR Code. Agora nós estamos já pensando em IPs fixos, porque tu imagina uma fábrica com os IoTs, com a internet das coisas. Uma fábrica padrãozinha, média, de 300 CNC. Então são 300 IoT. Mas se tiver 200 robôs, mais sistemas de comunicação. Vocês estão entendendo a quantidade de localizações que eu vou ter numa fábrica? Tenta colocar um Wi-Fi para ver se vai ter canal suficiente para atender. Mas vai ser Bluetooth, quero ver bateria para aguentar os IoT nisso daí. Então tu tá botando cabo, ferrou, então não é mais flexível o layout da fábrica. Então tem alguns desafios tecnológicos para serem vencidos aí. Ainda, autônomo. Então tá tudo ligado na cloud. E se cai a internet nesse nosso Brasil de infraestrutura maravilhoso, o que acontece? Para a fábrica? Eu quero agora imaginar que eu trabalho numa empresa que tem 10 km², tá? Uma empresa localizada no Nordeste, e eu tenho chapa espalhada nesses 10 km². E eu preciso de uma chapa em determinado momento histórico, ou de um tubo num determinado momento histórico. Aonde está esse cara? Basicamente eu tenho que buscar, a gente chama que tem que buscar os Sherlock Holmes lá, e os catadores para conseguir achar isso aí depois de uma semana a peça. Enquanto isso não está saindo produto.
Então, esses são... E não é só aqui no Brasil, tá? Deixar bem claro, isso é um problema mundial. Aqui um pouquinho mais complicado. Um momentinho. Alguém comentou aqui que o áudio caiu. Caiu para todos? Para alguns? Estão me ouvindo? Aqui é o Alexandre. Ok. Foi uma queda parcial, então. Seguimos, então. Obrigado, pessoal. Então, a questão de interface padronizada, a interoperabilidade. Vamos falar das camadas OSI de interface. Como é que eu faço um produto que é fornecido por um... Vamos pensar bem simples, um CLP, um fabricante A para um fabricante B. Tá? E aí, o que eu faço para se comunicar? E ainda, eu preciso de um modelo, algoritmo. A decisão não é mais tomada por um herói, e sim por uma sistematização. Então, olha essa quantidade de nomezinhos que tem aí. PLM, ou seja, ciclo de vida de produto, RP, gestão dos ciclos de vida de produto, dos recursos e planejamento. A parte de MES, onde eu vou estar controlando os IROG ou EE, ou seja, utilização de recursos, gestão de mudança, logística, manutenção, controle, cliente. Isso tudo num fluxo de valor, desde da encomenda até o final. Isso tudo vai virar um método dentro de um grande sistema. Big Data. Big Data porque é muitos dados, tá? Esses muitos dados vão ser analisados em tempo real. E aí eu preciso de um algoritmo, e aí nós estamos entrando no Analytics. Vamos pensar numa célula simplesinha, onde eu tenho já tudo coisas que a gente conhece. Uma célula de produção, onde esteja automatizada, com robôs, linda, maravilhosa, com sistema SCADA para poder se comunicar e a partir de um supervisório, quem sabe o próprio Ellipse, né, Alexandre? Para fazer esse gerenciamento. Isso já existe, não é nada novo. Só que para investir nisso é muito complicado tu achar um sistema que consiga se comunicar com tudo. Até um grande feito, o pessoal do Senai, o João participou desse processo, foi lá na FEIMEC, que foi uma feira de São Paulo, onde tu juntou tantos diferentes fornecedores no mesmo sistema. E só isso já é muito complicado, mas isso é 3.0, isso não é 4.0. Tu ter uma máquina e colocar na internet não é 4.0. Ele é um dos preceitos. Isso depois o João vai comentar com bastante propriedade. Então eu tenho posições desconhecidas, locais fixos, um sistema monólito, hierárquico e cheio de fio. E olhe lá quando tu consegue um 485, um Profibus para se comunicar. Então agora a gente quer o quê? A gente quer, a partir de sistemas de melhoria, reduzir tempos de perdas. Ou seja, eu tenho cada vez produtos com ciclo de vida mais curto, cada vez mais personalizados, individualizados, né? Uma competição internacional muito grande, uma demanda por qualidade muito complicada. Então nós vamos quebrar tudo isso aí. E isso basicamente acontece por tecnologia de informação. Está aí a grande sacada. Nós saímos da mecânica, produção e elétrica, ou dos sistemas mecatrônicos, e agora a gente está colocando tecnologia de informação pesadíssima nisso. Vamos adiante. Então vamos falar dos 3 pilares. O que é isso? Sem ter o CPS, o Cyber Physical System, ou seja, um sistema onde eu consiga efetivamente estar linkado, conectado, e eu conseguir ter repetibilidade do sistema, por exemplo, no sistema virtual, porque eu quero fazer todos os cálculos de forma prévia. Eu quero mandar produzir alguma coisa e eu conseguir ter um feedback do que está acontecendo. Vocês terem uma ideia como isso é tão disruptivo do ponto de vista de como é feito hoje. Hoje, quando tu faz um MRP numa empresa, tu manda planejar um plano mestre lá. O quê? A partir das tuas vendas. Eu vendi 10 produtos A, 20 produtos B, 100 produtos C, e assim por diante eu mando produzir. Só que o mundo é variável. Máquinas quebram, pessoas vão no banheiro, efetivamente condições climáticas acontecem. Então aquilo que é planejado não é exatamente o que é realizado. E como acontece esse feedback? Acontece a partir de planilhas, o sistema de MES, e a partir do sistema de MES, se for muito bem implementado, tem um feedback do sistema de gestão da empresa. Cara, isso é muito demorado. Então tu tem um planejamento fino da produção, softwares extremamente bons que fazem isso, que eu não vou entrar no mérito, tá? Mas a questão é, não vai mais existir isso. A ideia é que o CPS se auto-arranje a partir da variabilidade e os sistemas conectados um com o outro consigam entender isso aí. Claro, se tu fez um Profimix, ele vai obedecer teu Profimix, né?
considerando aquele Prof Mix, e se tiver matéria-prima disponível, obviamente, o sistema vai se autoajustar. Tu não vai ter mais programação fina. Tu simplesmente acaba com o desenvolvimento de PCP da empresa. Vocês entendem isso? Vamos adiante. Internet das coisas. Como é que eu faço para ter tudo em tempo real? Isso tem que estar conectado e rápido. Tá? Eu não vou entrar no mérito da internet das coisas, que isso é um tema muito, muito, muito grande. Tá? Uma perguntinha. Prof Mix é teu lucro... Raquel, é teu mix de produção que te dá maior lucro. Ou a tua rentabilidade que te dá o maior lucro do teu portfólio de vendas. Então, tu tem 20 produtos para fazer, tá? E esse é teu Prof Mix, que é a tua demanda. Então, quais desses 20 produtos tu vai fazer? Aquilo que é melhor interesse para ti e para o teu cliente. CPS, Cyber Physical System, tá? O physical é do P ali, por isso que o CPS, tá? É a questão dessa integração que eu estava comentando. De nada, Raquel. Vamos adiante. Então, o Internet das Coisas eu vou falar só um pouquinho, porque isso é um tema muito, muito abrangente. Inclusive, só um parênteses, a Smart Manufacturing nasceu do conceito do IoT. Foi no Vale do Silício que nasceu toda essa história. Os alemães foram olhar lá o que estava acontecendo e importar essa história. E como eles já tinham o 3.0 muito bem montado, eles estão levando para o 4.0. A questão de Big Data e Analytics, elas andam de forma muito coesa. Tá? Ou seja, tu vai ter muitos dados, só que dado não é informação, e informação não é conhecimento. Como é que eu faço para transformar dados em informação? E mais, dados em conhecimento. E aí vem os algoritmos e a autoaprendizagem. E aí eu estou falando de lógica difusa, tá? ou lógica fuzzy, ou redes neurais, dependendo do tipo de aplicação. Tá? E aí vamos falar um pouquinho de fábrica inteligente. Então eu preciso conectar o mundo físico ao mundo virtual. Tá? Para finalizar para vocês aqui da parte conceitual, isso tudo tem que estar integrado, tá? A uma coisa muito maior, porque eu vou ter o meu celular lá, onde eu desconstruí meu produto, eu encomendo meu produto na minha Smart City, onde vai estar ligado a um Smart Grid, que vai estar conectado a um sistema de controle de energia, onde eu não vou ter mais nada. Nós estamos indo para a servitização pura. Eu brinco que é o real comunismo, para quem gosta de discutir política, é o real comunismo, onde tu não vai ser dono de nada. Tá? Porque tu pode simplesmente comprar serviço de tudo. Porque vai ser tão eficiente para fazer isso, e tão comunitário, que não tem mais por que ter a posse, inclusive nos equipamentos. Vocês podem conectar fábricas diferentes, tá? De diferentes produtos, mas que conseguem atender aquela demanda. Isso é muito mais complicado. Aqui eu vou comentar, vou passar por cima só para o João detalhar, né, João? Que algumas questões, eu tenho uma fábrica 4.0 ou não tenho uma fábrica 4.0? Tá? Se eu tiver esses requisitos, tá? Interoperabilidade, virtualização, descentralização, capacidade em tempo real e orientação ao serviço, questões que eu já comentei anteriormente, só estou formalizando aqui, e coloquei alguns autores para vocês pesquisarem, se assim vocês quiserem, depois com o material. A ideia é que vocês estão indo em rumo da fábrica 4.0. Só que tem outras questões muito mais básicas, que se vocês não têm um 5S, um Lean Manufacturing, ou quem sabe até um sistema em unidade de produção, que é a evolução do Lean Manufacturing na fábrica, esqueça, se não tem fluxo produtivo, não adianta automatizar. Um exemplo clássico é tu pegar duas máquinas e tu tem problema de transporte entre as duas máquinas. Tu bota uma linha transfer. Ok, tu automatizou a ineficiência. Se tu puder aproximar as duas máquinas, acabou. Tu reduziu a perda. Isso é xingo, tá? Isso é ONU, isso é lá do sistema Toyota de produção. Tá? Mas não vou entrar muito no mérito. E tu ter gestão modular, é a parte de modularização de produtos, o produto inteligente. Não só ter o produto com RFID dentro dele para ter rastreamento, com relação à parte do supply chain, mas também o produto conseguir integrar a variedade de uma forma muito simples. E algumas aplicações de fábrica de futuro aqui, ó, e eu quero só entrar no mérito desse parágrafo da China, tá? Para ver a defasagem e o trade-off que a gente tem. E aí nós vamos para a última lâmina. A China, em 2013, comprou menos de 1.300 robôs industriais, tá? A China não, desculpa, nosso país. E a Coreia do Sul adquiriu 21 mil e a China 37 mil. Um dos preceitos é tu ter uma automação básica.
Estou falando de robô, que nem sempre precisa ter robô, tá? Até para vocês entenderem, vocês podem ter a indústria 4.0 com pessoas, desde que seja instrumentado. Para pegar um torno manual, e se tiver que medir rugosidade, é só tu colocar o sensor de rugosidade e ele passar para um sistema distribuído de inteligência via cloud, e tu já pode implementar na indústria 4.0. E tu tem uma cópia desse sistema físico no mundo virtual. Para finalizar, um exemplinho clássico. Imagine uma fábrica no futuro próximo, porque eu já vi uma fábrica implementada assim, onde tu não tem uma máquina chumbada no chão, ou seja, nenhuma máquina presa, que dependendo do teu Prof Mix, ou seja, do que tu vendeu, tu ajusta o layout semana a semana, por exemplo. E a partir disso, os Kanbans, né, que são sistemas de fluxo, está sendo orientado por um data show que está sendo projetado no chão. Eu pergunto, isso é tão futurístico assim? Data show, todo mundo tem. As máquinas, todo mundo tem. Tá? O maior problema está nos IoTs ainda, e isso o João pode comentar um pouco. Pessoal, obrigado. Desculpa tanto tema falar em tão pouco tempo. Tá? Mas estamos à disposição no final aí para responder alguns questionamentos. Um abraço e estou por aqui ainda. Muito obrigado, Baroni. Com relação a umas coisinhas, algumas perguntas aqui. Depois nós vamos disponibilizar. O Rafael pergunta, né, se a gente vai disponibilizar a apresentação depois. Sim, vamos disponibilizar. Alguém perguntou também. Aqui temos algumas perguntas aqui. Então vamos deixar as perguntas, as demais perguntas, vocês podem fazer no final. Tá? A gente vão anotando aí, enfim, que a gente vai responder elas na medida do possível, tá bom? Deixa eu passar isso aqui, beleza. Então agora temos o prazer aqui de receber o João Peixoto, doutorando e mestre em automação industrial pela URGS, engenheiro eletricista pela Unicinos. Atua como especialista em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Instituto Senai de Inovação em Metalmecânica, coordenando projetos de inovação junto às indústrias. Pesquisador em aplicações da indústria 4.0 em ambiente fabril. Muito obrigado, então, João Peixoto. Deixo contigo a palavra. Bom dia a todos. Bom dia aos 187 participantes desse webinar. Bom dia ao Alexandre, que prazer imenso estar aqui e ter aceito esse convite aí da Elipse para a gente participar dessa discussão. Professor Baroni, então, um prazer imenso estar aqui, a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Sobre tecnologia, que é uma coisa bem importante, né? E algo que apaixona, né? Quem estuda engenharia, né? Quem está nesse meio, ele está porque é um apaixonado, né? Gosta de tecnologia, gosta de trabalhar com esses assuntos, né? Mas o mais importante é a gente implementar esses assuntos, a gente gosta de ver resultado, né? Então, cada vez mais a gente prima por isso, né? Por estudar os conceitos, estudar tudo o que está acontecendo, mas também ver como que a gente vai colocar isso no seu dia a dia, tá ok? Tem uma pergunta, então, aqui do Taviano, né, que ele fala se como que as universidades estão preparando para a indústria 4.0, né? É tudo uma questão de demanda, né? Eu acho que se a universidade se preparar para a indústria 4.0 sem ter empresa 4.0, sem ter indústria 4.0, não faz muito sentido, né? Então, hoje, eu acho que o nosso grande foco de energia está em cima da indústria. Ou seja, quando que a gente vai ver essas coisas acontecerem, quando realmente a gente vai ver os benefícios que isso traz, e aí sim, essa demanda, né, uma vez que há a demanda no processo, vai ter a demanda dos profissionais para trabalhar com isso. Mas eu antecipo para vocês um pouquinho assim da minha opinião, tá? A palavra-chave da indústria 4.0, como brilhantemente o professor Baroni falou aqui no seu histórico, tá? Ela vai ser interação. Interação de todos os processos, mas também interação das pessoas. Quando a gente fala de indústria 4.0, não é só indústria 4.0, é mundo 4.0, é pessoas 4.0, é o ambiente 4.0. Então também vai ter que ter pessoas que interajam. E hoje a gente vê cada vez mais a mecânica, a elétrica, a automação e agora a TI, né? A tecnologia da informação, agregando-se a esse fator. Eu atuo no Senai, no Instituto Senai de Inovação, que fica em São Leopoldo, e dentro da nossa equipe do Laboratório de Manufatura Avançada, nós temos expertises na área de TI, na área de automação, na área de mecânica, e essa junção dessas expertises é que tem nos dado possibilidade de implementar algumas coisas bastante interessantes,
certo? Talvez no futuro, a verdade de hoje talvez não seja a verdade de amanhã, talvez no futuro vai existir lá o engenheiro 4.0 ou o engenheiro 8.0, quem sabe? Mas isso hoje a gente não consegue ver essas coisas acontecendo, né? É muito mais a interação entre as pessoas, tá ok? Bom, e aí todo mundo veio para habilidade. Só um pouquinho, eu quero deixar claro uma coisa, tá? Eu trabalho no Senai na área de projetos, não na área de educação, tá ok? Então eu não estou aqui no webinar para falar sobre a parte de educação, tá ok? Então segure um pouquinho essas perguntas na área de educação. Vamos falar agora de tecnologia, ok, pessoal? Beleza. O pessoal sempre liga Senai e educação, né? Então, Senai é formação profissional. Tá, formação profissional é uma coisa que nós fizemos desde 1942 e muito bem feito. E é o que melhor faz no país, tá? Em termos de educação profissional para a indústria. Mas também nós fizemos serviços e também fizemos projetos de inovação. E esses dois braços, talvez a gente não divulgue tanto e a gente está aqui para isso, ok? Bom, vocês estão vendo aí uma tela, tá? Então eu mostro aqui, ó. E a proposta aqui, então, em complementariedade ao que o professor Baroni comentou aqui, sobre histórico, sobre todos os conceitos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a parte prática, tá? De como é que funciona isso e até para a gente poder linkar uma coisa com a outra. E eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente, então, em algumas ações em que a gente teve que implementar, teve que colocar na prática, teve que viver isso. Até para descobrir que muitas coisas ainda vão ficar na área do conceito, a gente ainda não tem ferramenta para conseguir dar conta de tudo isso, e outras a gente já consegue implementar com bastante facilidade até. A gente só não implementa porque não quer, tá? Mas então assim, ó, vamos começar a falar um pouquinho. Primeiro aqui na tela à esquerda, vocês conseguem perceber alguns termos que eu trago então, tá? E já a opinião aqui do João Peixoto, tá? Eu não me ligo muito a essa questão do nome, tá? Eu acho que mais importante do que a gente está falando de Smart Factory, de manufatura avançada, de indústria 4.0, é a gente falar dos benefícios que isso traz, tá? Porque se não trouxer benefício, eu costumo comentar muito nas palestras que a gente ministra, não faz indústria 4.0 porque é bonito. Faz porque isso pode te resolver algum problema dentro da tua empresa, tá? Fazer porque é bonito, fazer porque está na moda, acho que isso não vai dar muito resultado. E ali naquela tela da direita, vocês vão ver então um projeto que aconteceu no início do ano, uma iniciativa da ABMAC, em que eu estava lá dentro. Eu era uma das 22 empresas que recebemos o desafio de montar então uma planta de manufatura avançada, tá? Dentro de uma feira. E como o professor Baroni comentou aqui, realmente o grande desafio não foi a questão tecnológica, né? Foi trabalhar com 22 interesses diferentes. E foi a primeira vez que 22 interesses se uniram por um bem comum. Então, era uma planta que ela produzia um produto customizado. Então, um dos grandes benefícios aqui, ó, tá? É o produto customizado. É um produto específico para aquele cliente. O segundo produto já era diferente. Lote único de produção, tá? Então, e com isso demandou então alguns requisitos que a gente teve que implementar lá dentro da estrutura. Nós chamamos então esse projeto de manufatura avançada e parece que esse nome está meio que pegando assim no Brasil, mas ainda não está consolidado. A gente vai chamar isso de manufatura avançada. Recentemente, na semana passada, né, terminou na sexta-feira, nós também participamos, o Instituto de Inovação participou da Mercopar em Caxias do Sul, uma feira onde nós colocamos lá então alguns sistemas modulares, tá? Colocamos algumas características da indústria 4.0, mas daí à medida que a gente for colocando os tópicos, eu vou sinalizando como é que a gente implementou isso. Mas bom, moral da história, né? A ideia aqui é mostrar assim um pouquinho de como é que se faz essas coisas, como é que se bota isso em prática, o que hoje já dá resultado, o que ainda não está dando o resultado que a gente queria, que talvez a gente vai ter que pesquisar um pouquinho mais, mostrar exatamente em que grau de aplicação prática a gente está conseguindo conceber essa tecnologia, ok? Bom, eu gosto muito, só um minutinho, vamos dar um cancel aqui, ok, eu acho que vai ter que reiniciar o PowerPoint, então... Enquanto o Alexandre reinicializa o PowerPoint aqui para nós, tá? Eu vou comentando assim, o grande foco aqui são os benefícios, tá? Então, o professor Baroni comentou aqui, achei muito importante isso, 2013 foi o grande boom da indústria 4.0, tá? Mas assim, a gente já falava disso já há mais tempo, a gente já conversava sobre isso, não com esse nome, tá? Mas talvez com os benefícios que isso pudesse gerar. Quais foram as necessidades? E o meu primeiro contato que eu tive com esse tópico foi onde eu me apaixonei por isso, tá? Pode passar mais... Aí.
Foi em 2009, então eu comecei a pesquisar algumas coisas e descobri, então, já o que se falava em 2005. Aqui tem uma referência bem interessante do James, tá, e do Smith, que eles falam, então, quais seriam os requisitos da fábrica do futuro. Então, notem, nós estamos em 2016, né? Em 2005 já se falava que, no futuro, as fábricas vão precisar de capacidade de interação, que as fábricas vão precisar cooperar entre as empresas, que dentro da linha de produção vai precisar ter suporte a hardware heterogêneo, tá? Que vai ser necessário ter escalabilidade, o adicionar estações ou retirar estações sem interromper as operações. Isso a gente está falando de 2005. Estamos falando de 11 anos atrás, se falava que no futuro isso seria necessário, tá? Que é necessário que o sistema produtivo tenha agilidade, que tenha adaptação, tá? E reconfiguração, tá ok? O professor Baroni comenta aqui que no Cyber Physical Systems, então, há a necessidade do auto-arrange, né, da auto-organização. Lá em 2005 já se falava que no futuro isso seria uma necessidade. Tolerância, falha, recuperação dela também houve aqui na fala do professor, né, que na fábrica nem sempre tudo funciona direitinho, né, às vezes falta energia, às vezes o operador fica doente, a máquina fica doente, todo mundo fica doente, né, a gente que tem um pé dentro da empresa, assim, a gente tem aquele cheiro de chão de fábrica, tá, a gente sabe que essas coisas acontecem muito mais vezes do que a gente imagina, tá ok? Então, a necessidade da tolerância, a recuperação da falha, a diversidade de produtos, isso ia ser um grande requisito, né? E a diversidade de produto, ela está muito em cima do nosso padrão de consumo, né? E eu vejo que o nosso padrão de consumo, ele é o quê? Isso não é um problema. Se existe uma quantidade de pessoas que querem produtos diversificados, então são pessoas que querem pagar por isso. Então isso é um mercado, isso é uma oportunidade e não um problema. Mas cada vez mais a gente quer produtos diversificados, né? Eu costumo brincar nas apresentações, né? Não sei se vocês vão acreditar, mas existiu um mundo que refrigerador só se fabricava 3 tipos de refrigerador: o amarelo, o vermelho e o azul. Hoje, você vai na loja, você tem uma infinidade de produtos diversificados que você vai escolher. Agora, se coloca no lugar de quem está lá dentro da produção. Como é que tu consegue produzir aquela quantidade de produtos diferentes com o mesmo maquinário, com a mesma linha de produção? Como é que tu consegue dar conta disso? Então, quando a gente está com o pé dentro da fábrica, a gente quer mais era produzir o mesmo produto sempre pronto e resolver o problema. Mas quando a gente bota um pezinho fora da empresa, a gente já quer coisas diferentes. Faça uma pesquisa bem simples, tá? A brincadeira que eu sempre faço nas palestras. Quando vocês forem pegar o filho no colégio, o neto no colégio, alguma criança no colégio, tá? Reparem na saída do portão da escola, na mochilinha deles. Vê se vocês encontram 2 mochilas iguais. Não vão encontrar, é muito difícil, a gente quer coisas diferentes, né? E só que isso é um mercado, isso é um nicho. Então, atento a isso, há a necessidade, então, de mudar um pouquinho, talvez, do processo fabril. E aí é onde surge, então, essa necessidade de ferramentas, de metodologias, de conceitos, e começou a se surgir toda, então, tudo isso que a gente está vivendo, que a gente vai chamar de revolução ou vai chamar de evolução, mas que a gente vai chamar de alguma coisa. Mas o importante é que o quanto o benefício isso vai nos causar. A gente fala também de produtos customizados, né? E aí tem margem para muita discussão, né? Essa questão do produto customizado, porque à medida que a gente quer um produto que vala somente para mim, né? Eu quero lá um determinado produto, eu quero o meu carro, ele tem a capa de couro, mas com o meu nome, tá? Porém, o meu nome é o Wallace com 3 L's. Puxa, se eu não quiser esse produto depois, porque hoje o nosso Código do Consumidor permite isso, né? Que numa compra virtual eu possa, então, em 7 dias, me arrepender da compra. E o que a empresa vai fazer com aquele produto customizado? Ele vai achar um outro Wallace com 3 L's para vender? Então, isso também é uma discussão. Então, não passa somente por mudar o nosso sistema produtivo ou mudar a maneira com que nós vemos o nosso sistema produtivo, mas passa por legislações também. Talvez tudo isso vai ter que mudar. Então, por isso que tem muita coisa envolvida, não somente indústria 4.0, mas pessoas 4.0 e mundo 4.0. Tá? Mas a gente está indo para esse cenário. E lote pequenos de produção, como tem ali no último tópico, tá? Então, hoje aquele sonho de qualquer engenheiro de produção dentro de uma fábrica, ele está se tornando um pesadelo, né, para ele.
Mas para a empresa está sendo lucratividade. De você fazer todo um setup de uma linha e produzir 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, um mês inteiro produzindo a mesma peça. Puxa, é um sonho, entendeu? Porque você ajusta as maquininhas e só precisa verificar se elas estão funcionando direitinho conforme o ajustado. Hoje cada vez menos, né? Cada vez mais lotes pequenos de produção e às vezes lote único. E aí a gente começa a falar do próprio protótipo, né? Então o protótipo, em alguns momentos dentro da produção, ele pode ser encarado como um problema, mas na verdade ele é a solução, porque o protótipo de hoje é o produto de amanhã. Só que para ele entrar dentro do sistema produtivo vai ter que ter um ajuste, vai ter que ter uma organização das máquinas. Então como é que se dá conta disso? Tá ok? Então, isso se falava lá em 2005 com outros pesquisadores. Eu trouxe aqui apenas uma referência para servir de base a vocês. Tá ok? E 11 anos depois, a gente olha para o nosso sistema fabril e se depara com as mesmas necessidades. Então, não é uma questão que se evoluiu aqui. Essas necessidades parece que elas vão existir sempre, porque à medida que a gente vai dando conta, vai surgindo novas necessidades. Tá? Então, por isso, estar muito atenado a tudo isso, todo esse boom de tecnologia, tudo isso que está acontecendo, tá? E principalmente ver isso acontecendo na prática, ok? Bom, aqui eu mostro nessa figura para vocês assim, o que eu vejo em termos de manufatura avançada, tá? Manufatura avançada não é somente o ambiente industrial, né? Você também, nós temos hoje o que existe dentro da indústria é o que existia no mundo há um tempo atrás, tá? Todas as tecnologias que surgiu como o mundo, tá? Hoje já está dentro da indústria, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje, em termos de mundo, o celular é uma coisa mais tranquila do mundo, né? Hoje, todos aqui já utilizaram o celular, já fizemos selfies aqui, já fizemos um monte de coisa utilizando o celular. Ninguém aqui usa mais uma máquina fotográfica, ninguém mais usa nada disso daí. Tá, mas e agora dentro da empresa? Hoje, nós no Senai já entregamos alguns projetos para algumas empresas, do qual o aplicativo de gestão da máquina era em cima de um aplicativo mobile. Ou seja, a partir de um celular é que se faz a interação com a máquina e se faz a gestão. Hoje, a própria Ellipse já tem o sistema supervisório já na versão mobile. Só que isso era uma invenção do mundo, para que a gente pudesse comunicar, ter mais acesso e tudo mais, e está chegando dentro da indústria. Então, cada vez as invenções do mundo, elas vêm para dentro da indústria. Tá? E a gente tem que estar preparado para ela, tem que estar antenado a isso. Então, já antecipando um pouquinho a questão que perguntaram ali sobre as expertises das pessoas que vão ter que trabalhar nessa indústria 4.0. Elas têm que ser esse tipo de perfil, pessoas que antenadas ao mundo, essas novas tecnologias e usar essas novas tecnologias, porque essas vão chegar dentro da empresa, dentro da indústria. O passado mostra isso, ok? E aquela figurinha assim, a figura um pouquinho aqui da esquerda, né, das pessoas 4.0, né? Então, vocês 183 aí já são pessoas 4.0, porque estão aqui ouvindo o que a gente está falando, né? Estão procurando informações, muitas coisas vocês vão concordar comigo, com o professor Baroni, outras vocês não vão concordar, e é perfeitamente normal, a gente está aqui para discutir mesmo, e a discussão é que enriquece. A verdade de hoje pode não ser a de amanhã, tá? Essa que é a ideia de discussão. Então, é isso que tem que acontecer. Pessoas, não adianta botar a cabeça dentro de um buraco e ficar esperando alguém fazer. Nas palestras que a gente ministra, surge muito esse tipo de coisa. Ah, mas quem já fez? Ah, mas quem já deu esse passo? Por quê? Para mitigar o risco, né? Poxa, você não tem essa necessidade? Então dê esse passo. Vai lá, faça, implementa, teste, experimente, né? Inove. Inovação é a palavra, tá? Porque senão a gente vai ficar sempre esperando alguém fazer, e se ninguém fazer isso, nada vai acontecer. Ok? Bom, dando seguimento então aqui, agora que eu mostro esse cenário para vocês, agora que a gente já falou de mundo 4.0 e de pessoas 4.0, tá? O que acontece? Nós vamos falar de dentro da empresa. Eu costumo brincar assim, aqui, essa figura para mim é a minha utopia. A minha utopia, a utopia do João Peixoto, tá? Eu ainda sonho de ver isso acontecer, tá? E vai acontecer, tá ok? Vai acontecer, a gente está caminhando para isso. Então, quando o Francisco fala aqui, ó, né, de payback, né, de mensurar essas coisas, hoje quando a gente fala, Francisco, sobre essa aplicação, a indústria 4.0 não é um produto, tá? A manufatura avançada, o Smart Factory não é um produto, ela é um conceito, são ferramentas que tu vai aplicar dentro da manufatura. Então, para ter essa mensuração, cada caso é um caso.
Tá? Então isso depende muito da tua empresa. A implementação que a gente fez na Mercopar semana passada, nós usamos uma linguagem totalmente fria, a gente só gastou hora técnica para programação, mas isso foi a nossa realidade, talvez não seja a tua realidade. Então isso vai ter que ser analisado caso a caso, para ver se dá benefício ou não. Ok, Francisco? Mas também uma coisa importante, quando tu coloca assim, para os nossos gestores, há 2 semanas atrás eu fiz uma palestra para um grupo chamado Conselho de Presidentes, os presidentes de empresas. Sim, a gente está falando isso para quem está lá no alto escalão, ou seja, quem realmente assina o investimento, para ter essa consciência geral do que urge dentro do processo fabril. Ok? Bom, falando então dessa figura, o que a gente vê aqui? Ó? Então a gente vê então, olha ali, ó, nós temos o setor de vendas, né? Hoje em dia o vendedor, quando ele chega para ofertar um produto, antes ele chegava com um catálogo de produtos, né? Então, olha, tá aqui o meu portfólio, o que você quer comprar? Hoje, como tem um comercial aí na TV, né? O que o vendedor fala é o seguinte, em que eu posso te ajudar hoje? Então, é mais ou menos nesse sentido. Senai faz muito isso, né? Nós chegamos dentro da empresa e tal, o que eu posso te ajudar? Me diz qual é o teu problema. Por quê? Porque a partir desse problema, a primeira interação que ele vai fazer é verificar se dentro do processo produtivo dele, ele já tem como atender, se está dentro do portfólio. Se está dentro do portfólio, dispara esse processo produtivo e tudo bem, tá? Agora, se não está dentro do portfólio, aí ele começa a interagir lá com o setor de projetos. Tá, mas o que eu poderia mudar no meu produto para atender essa necessidade do cliente? E se eu fizer essa mudança, será que eu vou ter suprimento para isso? Será que se eu puder atender esse cliente, eu vou ter expedição? Eu posso entregar? Uma coisa é a gente poder entregar aqui em Cachoeirinha, que é a cidade vizinha a Porto Alegre. Outra coisa é eu ter que fazer essa expedição lá no Acre. Poxa, nós estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Acre é um pouquinho longe, a logística é complicada de chegar até lá, né? Até a questão do setor financeiro, você está fazendo lá uma venda a um cliente, você está fazendo uma oferta a um cliente, mas de repente se ele mudar um pouquinho o desejo dele de um produto, eu gostaria que não fosse mais uma capa de plástico, mas fosse o alumínio escovado. Talvez isso lá no financeiro a gente consiga reduzir esse custo, porque em função da importação de um produto A, produto B, tudo isso que eu estou falando, interação em tempo real. E quando a gente fala na venda, não precisa ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser um portal, tá? Só que isso também interagindo com as máquinas. Para quando eu fizer a oferta, então, para o cliente, olha, vamos começar a fazer produção, tu já saber exatamente que máquinas estão disponíveis, que recursos estão disponíveis, né? Que interação existe esses recursos, se a máquina entrou em falha, não entrou em falha, tá? Porque o professor Brandon falou uma coisa muito importante aqui no início, né? Preço é importante, sim. Agora, informação também é importante, né? É aquela situação, você me vende um determinado produto e você me promete que vai me entregar sexta-feira. Na minha situação, na minha vida, né, eu tenho que fazer toda uma logística para ter alguém lá em casa para receber esse produto. Não é assim tão simples assim. Eu não tenho um porteiro lá na minha casa esperando isso, tá? Então eu faço toda uma logística para alguém estar lá para receber. E nada aparece. E nada acontece. Chega na segunda-feira, eu ligo para o fornecedor, e o fornecedor diz, pois eu tive um problema na produção, só vou poder te entregar na quarta-feira. Olha, por mais que ele me entregue na quarta-feira, esse amor acabou, tá? Porque, puxa vida, eu fiz toda uma logística e tu não me entregou. Agora imagine uma outra situação. Você me vende o produto para me entregar na sexta-feira. Aí chega na quinta-feira, você me liga. Olha, infelizmente eu estou com um problema na produção, eu não vou poder te entregar amanhã. Posso te entregar na terça-feira? Posso até, tentar negociar um desconto aqui, alguma coisa aqui? Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz porque, poxa, o cara me informou. Pô, mas ele me atrasou a entrega 3 dias. Sim, mas para mim isso não era vital. O vital primeiro é a informação, saber o que está acontecendo. Tá? Então, nesse cenário eu mostro aqui para vocês de uma maneira de que a gente possa, então, mostrar tudo isso para o nosso cliente, para a cadeia de fornecedores, para a interação entre as fábricas, tudo isso acontecendo em tempo real. Ou seja, a gente saber o que está acontecendo em cada uma das máquinas. Então, como eu brinquei no início, né, isso aqui é a minha utopia, veio tudo isso funcionando, né? Só que daí, de um tempo para cá, a gente começou a perceber que muitas empresas têm algumas necessidades, né, para atender o seu sistema produtivo e atender o seu cliente, tá ok? Só que veem isso como uma grande implementação. Realmente, implementar um sistema desse que eu estou propondo aqui para vocês é um investimento, não só investimento de equipamento, investimento de pesquisa, investimento em desenvolvimento, tá? Então, realmente é bastante complicado. Mas será que não existe um meio termo? Aí nós começamos, então, a trabalhar um pouquinho de, tá, mas e se eu pegasse um detalhe? Se eu pegasse um dos conceitos e implementasse?
Talvez alguém vai dizer assim, ó, talvez alguém aqui no grupo vai questionar, poxa, mas isso aí não é indústria 4.0. Tudo bem, para mim não importa muito se é ou não é, o importante é que eu peguei um conceito da indústria 4.0 e resolvi um problema da empresa. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, ok? Então agora a gente vai passar um por um dos seis preceitos da indústria 4.0, tá? Que é uma questão mais conceitual, para daí então a gente começar a falar assim e dar alguns exemplos de como que a gente já implementou esse tipo de ação, tá? E que ferramentas a gente utiliza. E eu costumo dizer o seguinte, ó, as ferramentas que a gente vai mostrar aqui, tá? É a minha caixinha de ferramenta, é o que eu tenho hoje consolidado para poder implementar. Agora, existem outras que vocês podem utilizar e amanhã ou depois vai existir outras. Alguém vai inventar uma nova ferramenta, isso não é pecado, tá? Não tem problema nenhum, tá ok? Eu vou mostrar as que a gente já utilizou. Então, vocês olhando aqui, olhando o primeiro preceito, né? Interoperabilidade, né? Permitir que todos os cyberfísicos de uma fábrica, de um ambiente industrial, mesmo que descendentes de fornecedores diferentes, possam se comunicar através de redes, tá? Então, não é só a questão de comunicar, vou um pouco além, né? Que possam interagir. Então, ali na figura eu faço bem uma alusão, né? Não me interessa muito qual é a tecnologia daquela máquina C que ali está postada, mas sim o serviço que ela oferece. Ela é uma máquina de usinagem? Tá, ela faz usinagem? Então o que me interessa é que ela faz usinagem. De que tecnologia veio, isso tem que ser transparente, tá? Para isso eu tenho que ter lá um cyberfísico para tratar essa especificidade, tá? Nos sistemas que nós implementamos lá no Laboratório de Manufatura Avançada do Senai, nós temos então uma entidade de software, tá? Então se vocês olharem ali na figura da direita, então uma das ferramentas que é o M2M, Machine to Machine, tá ok? Então máquina conversando com máquina. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma entidade de software, tá? Para fazer essa conversação entre máquinas. Se a máquina já tiver essa capacidade de conversação, ótimo, perfeito, melhor, mas e se ela não tem? Se é o CLP que tu usa hoje? Na Mercopar, na semana passada, nós usamos um CLP bastante simples lá, um PLC igual ao que você tem na fábrica, que não tinha capacidade de interação. E através dessa entidade de software é que nós fizemos essa interação, tá? E aí, para essa entidade de software, o que interessa é a negociação. O que tem para baixo é serviço. E aí, dentro dessa entidade de software, eu tenho lá uma classe para tratar a especificidade. No caso lá, eu tinha um robô, tá, para fazer o transporte de material, de um lado de uma estação para outra, tá ok? Para mim, o que me interessava ali, ó, era o serviço. Levar da posição 1 para a posição 2. Levar da posição 3 para a posição 4. Então, eu podia ter um robô, eu podia ter uma esteira, eu podia ter um operador, eu podia ter um ser humano. E aí eu tinha uma classe para tratar exatamente isso. Abro uma janela de diálogo e digo, ser humano, leve a peça da posição 1 para a posição 2. Ele pode fazer isso com um carrinho, com um transfer, com uma empilhadeira, não sei. Mas, entenderam? Isso é serviço para nós. Tá? E aí a tecnologia desse que vai gerar esse serviço, ela se torna interoperável, tá? Então isso é interoperabilidade. E claro que para que a gente possa então reconhecer onde é que se encontra cada um desses componentes, para que a gente possa então trocar esses serviços, trocar essa comunicação entre máquinas, a gente precisa de IoT, Internet of Things, tá? Então no caso das nossas estações, nós usamos lá cada uma delas tinha um IP para que a gente pudesse reconhecer, tá ok? Vamos falar então de um outro requisito aqui. Virtualização. Esse aqui eu acho muito bacana, eu acho muito legal. Porque é o seguinte, tá? Vamos fazer um breakzinho só para dar uma olhadinha aqui. Vamos. Marcos, a gente vai falar sobre esses impostos depois, tá, Jarley? Tu tá perguntando muita coisa, Jarley. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui, a gente deixou registrado aqui, tá ok? E o Jarley pergunta sobre a dificuldade de ganho para opiniões. Falamos depois, tá, Jarley? Já estão anotadas as dúvidas aqui. Virtualização. Então, olha só. O que acontece aqui? A gente fala muito da indústria 4.0 como se fosse uma grande empresa, uma grande indústria, um grande sistema virtual, um grande sistema cyberfísico. Hoje nós já temos uma implementação em pequenas empresas, tá? Ali na nossa região, das proximidades de São Leopoldo, os caras já estão fazendo isso, tá? Então, olha só, virtualização, nós vamos separar aqui em dois tópicos, tá? Um deles é a interação real virtual, que é o que nós chamamos de comissionamento virtual, e outro deles é a digitalização de processo produtivo, tá ok? Falando então de interação real virtual, lá na Mercopar, na estação que nós montamos, então, o que nós tivemos? Nós tivemos então uma parte do processo, uma parte da montagem no meio virtual.
Ou seja, sabe aquele fluxo de processo? Você tem o projeto, você tem a aquisição dos componentes, você tem a montagem mecânica, você tem a montagem elétrica, você tem a programação. E aí você faz tudo isso e descobre que a ideia não era boa, ou não deu o resultado que você queria, não só em termos de resultados funcionais, mas resultados de performance. Puxa, não era isso que eu queria, não era essa produção que eu queria. Então hoje o que nós fizemos? A partir do projeto, nós fizemos a aquisição do controlador, seja de um robô, seja de um controlador programável, e toda a parte de hardware nós fizemos então um modelo virtual, tão fidedigno quanto o modelo real. Ou seja, se é um robô, ele vai ter que responder pela mesma cadeia cinemática, se é um cilindro, ele vai ter que ter as mesmas velocidades e tudo mais. E fizemos toda a programação no meio virtual. No momento que ela funcionou, é isso que eu queria? Ok, aí interagimos com o meio real. Tá? Isso garante, então, uma boa opinião, né, quanto à análise de investimento. Poxa, só vou fazer aquisição se for necessário. Algumas empresas nos procuram e eles nos interessam nessa análise. Tudo bem, então nós temos lá os softwares para fazer isso, a gente faz essa assistência para a empresa. Mas outras delas, inclusive, querem adquirir a licença desses softwares. Por quê? Porque querem usar o meio virtual para treinar operadores. Né? É muito mais fácil, então, dar alguma coisa errada no virtual do que no real. Tá? Então isso também é uma coisa bastante interessante. Então essa parte de interação virtual e real é algo que pode dar um ganho bastante legal. Tá? E isso a gente chama de comissionamento virtual, que está dentro da virtualização da indústria 4.0. E um outro fator aqui, ó, que é a parte de digitalização. Tá? O que a gente chama de digitalização? A gente pega todo o processo produtivo, tá? Seja o maquinário, seja a interação com o operador, seja o deslocamento do operador, digitaliza todo esse processo e aí faz uma análise da produção acelerada. Então, 6 meses de produção, eu simulo ela em 5 minutos. E aí, com isso, a gente consegue fazer análise de performance. Quanto tempo a máquina fica ociosa, quanto tempo ela fica trabalhando, quantos metros o operador caminhou. Para quê? Para uma tomada de decisão. Né? Puxa, eu quero adquirir mais um equipamento, eu quero retirar um equipamento da linha, eu quero fazer uma mudança de layout, eu quero fazer então uma automação de um processo, né? Tornar um processo um pouco mais, melhorar a performance dele, tá? Qual seria o resultado disso? Então a gente pode trabalhar primeiro no ambiente virtual. Como o professor Baroni colocou aqui, achei interessante isso. Vai chegar um momento que a gente vai ter uma fábrica virtual rodando junto com a real. E aí, à medida que a gente quer fazer qualquer tipo de ensaio, qualquer experimento, a gente vai lá e faz na virtual, depois conecta na real. Tá? Então acho isso muito, muito interessante. Já temos ferramentas maduras para isso e está aqui. Tá? E a gente já pode implementar esse tipo de situação. Então, dando exemplo para vocês como é que a gente já fez isso acontecer. Ok? Bom, falando então agora de descentralização, tá? Aí já um pouquinho na área que eu trabalho, tá? Ok? Então notem o seguinte, ó, quando a gente fala de descentralização, o fluxo de processo ele não se encontra mais num sistema central, porque sempre que você coloca o fluxo de processo num sistema central que é o mestre, né, é o que eu costumo comentar, não adianta tu ter uma boa sinfonia, bons músicos, se você vai lá e quebra a batuta do maestro. Você perdeu toda a tua sinfonia, entendeu? Se tu tem um sistema central que rege todo o processo e alguma coisa acontece com esse sistema central, tu perdeu toda a tua produção. Então hoje, cada vez mais hoje, e aí a gente tem os ganhos, né, de customização, diversificação, pequenos lotes, flexibilidade de produção, é quando você não tem mais esse processo centralizado, você descentraliza ele. E aí o que nós chamamos de inteligência no pallet. Ou seja, a peça agora passa a gerenciar o seu processo produtivo. E ela sabe, através de uma consulta ao RP e ao PCP, quais são os recursos que ela necessita para ter as funcionalidades do qual ela foi exigida, tá? E essa peça, então, ela começa a negociar com as estações. Claro, para negociar, ela precisa interagir. Vamos lá, tecnologia M2M, Internet of Things. Só que agora, se essa peça vai andar dentro do processo produtivo, ela vai se deslocar, a gente precisa de rastreabilidade. A gente traz aqui o exemplo do RFID, tá? Que permite, então, que a gente então consiga saber onde é que a peça se encontra em cada momento. Na aplicação que eu comentei com vocês aqui, lá na FEIMEC no início do ano, aquela primeira planta que eu mostrei, cada blank tinha uma etiqueta de RFID, para a gente saber em que estação ele se encontrava, tá? Então, nessa aplicação que a gente fez, então, né, na semana passada também, só que lá, então, como era um robô que fazia o transporte, eu sabia exatamente onde a peça se encontrava, mas quem decidia o fluxo produtivo era a peça. Então, a gente fazia uma negociação. E aí, qual é o critério dessa negociação? Tá? Custo. Cada máquina ela responde com custos. Olha, eu posso fazer essa operação e o meu custo é tanto.
ok? Bom, então isso a gente chama de descentralização. Adaptação em tempo real é uma coisa bem interessante aqui, tá? E aí traz algumas coisas para a discussão em termos de conceito, mas às vezes a gente tem que desapegar um pouquinho da discussão do conceito para poder realmente implementar as coisas e ver acontecer e achar os problemas, né? Então, quando eu tenho uma máquina que ela está dentro de um fluxo de processo e por algum motivo ela entra em falta, seja por uma manutenção preventiva, preditiva, não importa, ela simplesmente deixou de existir, o que acontece? O sistema tem que se auto-organizar e a produção tem que se manter. Mas como é que acontece isso? Através de uma adaptação. Por isso que a gente vem com a tecnologia M2M, com essas ferramentas, né, para que a peça, no momento que ela quer buscar uma máquina, se essa máquina deixou de existir, ela simplesmente busca outra máquina, ela tenta negociar com outras máquinas. Então a gente já fez algumas implementações com isso, já tivemos um resultado muito bom, tá? De realmente o sistema se auto-organizar e a gente consegue detectar alguns gargalos, né? Então, começou a gerar um gargalo na máquina, você duplica o recurso. Como? Acrescentando uma nova máquina, o sistema se auto-organiza para que isso aconteça, tá? E aí eu trago dois exemplos, mas que o professor Baroni já comentou, que é a questão do Big Data, no momento que você tem essa quantidade grande de dados para fazer análise. Uma brincadeira que a gente fez, brincadeira não, isso foi tecnologia implementada nessa planta que a gente montou para essa feira na semana passada. Cada vez que a peça passava por uma estação, assim como ela tinha inteligência para conversar com a estação e saber em que momento ela deveria ser alocado o serviço ou não, ela fez 4 perguntas. Qual era a quantidade de energia elétrica, qual era a quantidade de vapor, qual era a quantidade de comprimido e quanto tempo de produção ela demandava para fazer aquela tarefa. E ela foi totalizando. Quando a peça chegou no final, com a produção pronta, ela deu um script. Olha, eu custei tanto de energia elétrica, tanto de energia pneumática, tanto de vapor e tanto tempo foi demandado para me produzir. Para aquela peça customizada, tá? E a gente pode ir um pouco mais além, a gente pode perguntar para a máquina algumas condições de operação, né? Qual é a vibração que a máquina está, qual é a temperatura que alguns componentes estão, qual é a corrente elétrica de alguns motores, de alguns válvulas. Através da assinatura de falha, a gente pode fazer predição dessas falhas. Tudo isso é dados que a gente joga para um Big Data e faz depois um data mine para fazer análise desses dados aí. E aí, quando a gente fala em repositório em nuvem, eu que sou bem da área de automação, tá? Então, o pessoal de TI, eles vêm e brigam um pouquinho comigo, né? Tá, mas peraí, a computação em nuvem tem que ser via internet para o mundo todo. E isso tem uma questão de segurança de dados, tal. Tá, mas aí eu começo a discutir um pouquinho. Mas e se eu restringir esse universo por chão de fábrica, né? Eu, como implemento esse tipo de sistema, geralmente a gente faz uma rede local. Ah, mas isso não é programação em nuvem. Tá, tudo bem, então dê outro nome, mas eu faço isso. Mas a grande moral, para mim, nesse momento, é que como o meu sistema agora está embarcado, eu não tenho todo o tempo, todo o espaço para colocar memórias ali dentro, colocar programas ali dentro. Então, os meus agentes, que é o que eu chamo, né, os sistemas multiagentes, eles só têm o programa necessário para aquela execução. Então, se ele precisar de um outro programa, ele vai lá na nuvem e busca. Tá ok? Bom, orientação a serviços. Isso aqui é uma coisa interessante. Em algumas palestras que a gente faz em faculdades, essa figura é uma desgraça, né? Porque eu coloco ali um exemplo de páginas amarelas, em que as máquinas, quando elas entram no sistema, quando elas são ligadas, a primeira coisa que ela faz é ir nas páginas amarelas e postar os seus serviços. Por quê? Para evitar da gente estar fazendo broadcast em comunicação. Então, em vez da peça perguntar para todo mundo quem é que sabe fazer um serviço, ela vai nas páginas amarelas e consulta quem é que sabe fazer o serviço X. Tá? Por que eu digo que é uma desgraça? Porque pouca gente sabe o que é uma página amarela, né? Sabia que existia um mundo que quando a gente queria saber o número de telefone, a gente ia num livro lá e procurava? Esse livro chamava-se Páginas Amarelas, tá? Então pouca gente sabe o que é isso, mas tudo bem. Fica a ideia do conceito, tá? Então, isso é orientação a serviços. As máquinas, elas postam os seus serviços e ficam ávidas a ser reclamadas, né? A ser consultadas ou ser alocadas pela peça, pelo pallet. Tá ok? Para isso precisa, então, dessas tecnologias. M2M, máquina conversando com máquina, Internet of Things, para saber onde é que as máquinas se encontram, a própria programação em nuvem, para a gente poder colocar esses serviços lá em nuvem, então, tá? E a gente poder requisitar essas máquinas de qualquer local. E aí a gente tem os sistemas modulares de produção,
tá? Eu trabalho bastante com isso, né? Não gosto de máquinas grandes, mas é uma questão pessoal, tá? Eu acho muito interessante as máquinas serem pequenas e a coalizão entre as máquinas é que forma uma máquina grande. Porque hoje, cada vez mais, uma máquina que produz um produto e que esse produto, ele não... Nós já estamos na última tela, tá, Fábio? E que esse produto ele possa durar por 6, 7 meses, poxa, o que adianta eu fazer uma máquina muito grande, tá? Se de repente daqui a 6 meses ela vai deixar de existir. Enquanto que se eu faço ela de uma forma modular, eu tenho reaproveitamento dos modos. Eu posso juntar, o professor Baroni falou uma palavra assim que eu me apaixonei, né? Legorização, correto? Exato, é isso. Cada vez os sistemas mais modulares. Agora, essa figura eu acho que complementa bem, né, professor? No momento que você faz o sistema modular, você gerou um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça é isso. É como fazer esses modos se encaixarem e ter a melhor performance. Não necessariamente da mesma forma, mesmo fluxo. Correto. Ok? Então, isso são os sistemas modulares. E aí, para isso, a gente precisa que máquina converse com máquina. Bom, fazendo uma síntese dessa minha fala aqui a vocês, tá? Então, o que nós temos? Bem à esquerda aqui, nós temos os requisitos. Tá? Então, o que eu costumo dizer, se você não tem um daqueles requisitos ali, então não precisa estar ouvindo aqui a gente, você é feliz com a empresa que você tem, entendeu? Mas se você tem um desses requisitos, a capacidade de interação, cooperação, escalabilidade, agilidade, diversidade, lotes pequenos de produção, então talvez então você precise pensar um pouco, estudar um pouco esses preceitos da indústria 4.0, interoperabilidade, virtualização, descentralização, adaptação em tempo real, orientação a serviços, sistemas modulares, e para isso, para dar conta disso, nós temos essas ferramentas. Como eu falei, nós podemos ter outras ferramentas, tá? Amanhã pode surgir uma nova ferramenta, não está fechado esse assunto, tá? Mas hoje a gente já tem ferramenta consolidada para implementar e talvez você não esteja implementando todos os aspectos da indústria 4.0, mas você está implementando aqueles que já resolvem o teu problema agora. E aí você vai galgando passo a passo. Então, eu acho que talvez seja esse o nosso modelo de implementação de indústria 4.0, de manufatura avançada aqui no nosso país. Gente, eu quero só deixar uma mensagem aqui para vocês, depois a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Mas essa é a mensagem para vocês, né? O futuro é amanhã. Se você dormir hoje, vai acordar no futuro. Ok? Muito obrigado, Peixoto. Muito obrigado, Baroni, anteriormente falou. Agora, então, eu acho que nós vamos partir para as perguntas, né? Já temos algumas perguntas aqui de vocês. Eu acho que uma pergunta super interessante aqui, vou iniciar com o Jarley Nascimento, né? Ele diz assim, mas essas questões, né, que estava se falando, de demanda, de atendimento, já não são muito tempo tratadas, né? APS, ATP, SM, podemos incorporar tecnologias, outras como Sigma, Lean, etc. Já não temos ERP integrado no MES, onde podemos ver o grande avanço, né, da manufatura avançada, 4.0, traz. Qual seria? Acho que eu vou primeiro começar com o Baroni, depois vou passar para o Peixoto para ele responder. Essa é uma excelente pergunta, depois ele complementa, né? Mas isso considera o custo de depreciação do equipamento, enfim, tem outras questões também do investimento nessa tecnologia, e se já existe ela, enfim, né? Qual é a diferença disso para o que já existe? Boa pergunta aí. Eu vou tentar responder de uma forma bastante pragmática, tá? Tive a oportunidade de fazer alguns benchmarks com algumas empresas, vou dar um número pessoal, tá? Imagine uma empresa que tenha injetoras, que já estão peças plásticas. Uma aqui no Brasil, empresa real, tá? Ela tem mais ou menos 70 injetoras, faz tampinhas para garrafa plástica, água aí, efetivamente. Estou falando de 180 funcionários para rodar essas 70 injetoras. Agora nós vamos para a Alemanha, tá? Lá na Floresta Negra, perto de Stuttgart, no sul da Alemanha, abaixo da Bavária. Tu vai lá, tem uma empresa que ela tem 2 andares. Tá? Um andar tem 70 injetoras, o andar de baixo também tem 70 injetoras. No andar de cima, tá? Primeiro andar de baixo, no andar de baixo, eu tive a oportunidade de contar, eu vi 16 funcionários. Tá? No andar de cima, eu vi 5, disseram que tem 6. Tá? Um poderia estar no banheiro, que nem o professor João aqui. Então, agora tu começa a entender. Essa empresa alemã, obviamente a empresa aqui no Brasil, ela é para tampinha, lá era para peças técnicas, aqui era para alta escala, lá era para coisas mais complicadas. Existem algumas diferenciações do ponto de vista real, mas mesmo assim não se justifica essa diferença de funcionários. Lá eu tinha num andar
onde tem mais funcionários, uma linha mais flexível. Então eu tinha o sistema de MES instalado, o sistema de RP todo conectado, tudo muito bem funcionando. Tá? Só que as linhas não eram muito automatizadas, elas eram mais flexíveis. Já a linha de cima, eu tinha uma linha mais dedicada, onde eu tinha alguns poucos produtos sendo produzidos ali, poucos flexíveis, mas muito automatizado, por isso tinha poucas pessoas. Aí tu olha na parede, no MES, lá no OE, no IROG, eu tenho 75%, 74%, se não me engano, de eficiência, ou seja, de efetivamente estar produzindo da planta com 16 pessoas e da planta com 5 pessoas, 55% a mais. Então a mais automatizada era menos eficiente. Vocês entendem isso? Aí fui me perguntar, demorei para ter essa resposta, tá? Basicamente, quando cai um sistema automatizado, tu acha que alguém na fábrica bota de pé de novo? Às vezes é quase uma semana para botar de pé esse negócio. Por mais que ela produza absurdamente mais do ponto de vista de volume, a eficiência dela não é muito boa. Então, se tu for olhar, um dos principais requisitos dos alemães é otimizar CAPEX. Ou seja, todo investimento que já foi feito, como é que eu faço naquele Lego que o professor João colocou? Se ela não está funcionando aqueles 4 Legos daquele jeito, como é que eu posso reconfigurar a minha linha de pequenas máquinas, não de uma grande máquina, para que eu consiga fazer o mesmo produto ou um outro produto? Porque é isso que acontece, tem 6 máquinas ligadas em linha, parou uma, parou a linha. E aí o que tu faz com as outras máquinas que estão boas e podendo operar? Não faz nada. Então, eu estou dando um dos exemplos práticos, daí isso aí eu acho que te ajuda a responder a tua pergunta. Vamos passar para o Peixoto. Quer fazer alguma consideração adicional? Não? Tá, ótimo. Sim. Então o Daniel Soares pergunta aqui, né? Qual o avanço na indústria 4.0 para a indústria de processos contínuos, mineração, petroquímicas? Os exemplos são bastante claros para a manufatura, mas ficam menos nítidos para processos contínuos. O que você acha, professor? Tá, ok. A gente vai fazendo um bate-bola aqui entre eu e o professor Baroni, né, para a gente poder, porque está surgindo muitas perguntas, né? Vamos tentar atender a todos aqui. Bom, realmente, às vezes, em alguns momentos, né, os requisitos não, né, as necessidades que urgem para a indústria 4.0, elas remetem muito a isso, a lotes pequenos de produção, né, a produtos customizados, a diversidade de produto, né, a auto-organização e tudo mais. E a gente olha então para o processo contínuo e fica um pouquinho de fisicamente perceber isso, né? No momento que é difícil ter um lote pequeno de produção em um processo contínuo, até por uma questão custo, tá? Então, realmente parece não fazer muito sentido o processo contínuo, mas isso quando você olha o produto, né? Você tem que olhar o entorno, né? Então, se a gente pensar em virtualização, puxa, virtualização tem tudo a ver com o processo contínuo, tá? Até porque em função do investimento. Quando a gente está com o processo discreto, né, os sistemas já naturalmente são modulares, a gente vai montando para formar grandes máquinas. Agora, um processo contínuo é um investimento muito grande para depois chegar à conclusão que ali na frente talvez não era bem essa ideia que deveria ser colocada em prática, tá? Então, a virtualização é uma coisa muito importante no processo contínuo, tá? Então, não olha a indústria 4.0 como um todo, mas olha assim, ó, para a sua necessidade, para a sua realidade específica, o que tu precisa, tá? E qual das premissas tu vai utilizar. Então, não existe existe um regramento em termos de estado da arte de que para você falar de indústria 4.0 você tem que ter aquelas 6 premissas, mas ninguém disse que isso é pecado, de tu utilizar uma premissa para o teu benefício. Então, olhe para uma dessas premissas e utilize ele para o teu benefício. Ok, Daniel? Só para complementar nessa pergunta que eu acho bastante válida, é interessante que a indústria de processos contínuos, não de processo discreto, ela está inclusive muito mais preparada para a indústria 4.0. Porque o grau de automação é muito grande. Já há muito tempo eles tiveram que investir em processo, e eu acho que o Alexandre pode falar muito bem que a empresa dele é pioneira na implementação de supervisórios, por exemplo, para controlar todos esses processos. Enquanto na indústria de manufatura, agora que a gente está falando em MES aqui no Brasil de forma mais extensiva, por mais que existam muito mais de década, tá? A questão ela está muito mais preparada. Se ela vai ser efetivamente implementada ou não, depende se o teu mercado quer mais variedade. Um exemplo prático, de novo, para ficar mais contido, tu pega uma empresa num polo petroquímico, tá?
onde tu tem uma grande empresa do setor primário e depois tu tem as empresas do setor secundário. Primário é tu transformar o petróleo em hexano, por exemplo, alguma coisa bastante elementar, para a partir daí tu ter um polímero, por exemplo, um polipropileno, que já vai para a indústria secundária. Hoje, o que se mais ganha dinheiro fazendo polipropileno não é o polipropileno puro, e sim o polipropileno anti-chamas, polipropileno que tem alguma característica específica que tenha maior valor agregado. E para isso eu tenho que ter isso muito bem controlado. Então imagina, se eu puder integrar toda a cadeia, ele só integra a cadeia de produção, ele não integra a cadeia de pedido, ele não integra a cadeia de supply chain, ele não integra a cadeia de fornecimento como um todo. Então a indústria 4.0, ela pensa em todo o fluxo de valor, do pedido ao recebimento, não simplesmente da produção. Ótimo, obrigado, Baroni. Eu tenho aqui uma mão levantada do Davenilcio, tá? Souza, tu gostaria de fazer uma pergunta? Vou habilitar aqui para ti o microfone. Não, desbaixou a mão. Daniel, gostaria de fazer uma pergunta ao vivo? Vamos ver se alguém tem coragem. Vamos ver aqui. Acho que ele quer, só um momentinho. Daniel Soares, só um momentinho. Tá sem microfone. Então, assim, levantem a mão apenas aqueles que quiserem fazer a pergunta ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Só um momentinho. Vai lá, então, Vinícius Martins. Vou deixar a bola contigo. Só um momentinho. Diga, Vinícius. Bom dia, estão me escutando? Sim, estamos escutando. A minha pergunta, acho que é para todos. Eu tenho acompanhado essas discussões sobre WIoT e indústria 4.0 e tem uma coisa que me incomoda, que a gente fala bastante sobre as novidades. Eu acho que eu sou um early adopter de várias tecnologias, mas a gente tem nossas plataformas, algumas são antigas, e eu não vejo claramente a discussão de quais padrões ou como a gente vai se habilitar para estar nesse mundo e poder aproveitar essas vantagens dessa onda. Eu vejo que existe bastante discussão, o buzzword é forte, muita propaganda, mas eu não consigo me encaixar em como eu poderei me habilitar a isso dentro das plataformas que eu já uso. E a gente sabe o quanto é caro fazer upgrade de equipamento, ou mesmo como eu vou provar valor para fazer um upgrade de equipamento que eu não preciso. Ele está lá, ele entrega o que eu preciso e difícil justificar para o negócio. Então, gostaria de deixar essa pergunta para os nossos três especialistas. Muito obrigado, então, pela pergunta, Vinícius. É uma excelente pergunta, né? Eu vejo, vou falar aqui com Elipse, né? Eu vejo, primeiro, uma grande convergência de alguns padrões. Isso vai ter que ser feito primeiro, né? O OPC-UA está prometendo, vamos dizer, ser o grande padrão para ligar todas as interfaces, vamos dizer assim, de todos os equipamentos. Isso vai ter que ser feito porque, que nem eles estavam falando antes, né? Para que todas as máquinas se comuniquem, precisa existir um padrão. Talvez não só um padrão de comunicação, mas um padrão até de rede, né? Como é que eu vou chegar em todos os equipamentos? Essa é uma dificuldade também interessante. Então, falando especificamente dos padrões de interoperabilidade entre as máquinas e os sistemas, o OPC-UA está surgindo como um padrão para abraçar isso. Agora, quanto às demais questões, eu vou passar. Então, eu vejo várias perguntas relativas a essa mesma colocação tua aqui, Vinícius, em relação ao payback, né, ao investimento, como provar, como ir atrás dessa manufatura se já tem um grande investimento e nós vivemos no Brasil, né, que é um país que tem grandes dificuldades em novos investimentos, né? Tá falando da desindustrialização do Brasil, enfim. Eu vou passar então primeiro para o João. Vamos ver, João, o que tu acha disso, né? Dessa colocação do Vinícius. Vamos. Ok, Vinícius. Então, assim, realmente, e eu começo a lembrar, assim, que há um tempo atrás eu já comecei a trabalhar com automação, e quando eu me deparei com redes industriais, a primeira coisa que vinha na cabeça era isso, tá, e qual vai ser o padrão? Quando se começou a falar em redes industriais, começou essa discussão, tá, e qual vai ser o padrão? E essa discussão não acabou, né? Até hoje não existe um padrão ainda, né? Então, realmente,
tens razão, vai ter que ter um protocolo disso, alguém vai ter que definir, alguém vai ter que regrar, só que essa discussão ainda é muito incipiente, né? Porque eu acho que o mais importante é o benefício, qual o benefício que isso vai te trazer, né? Porque assim, você não vai fazer indústria 4.0 porque você acha interessante. Se tu já tem a tua fábrica funcionando com aqueles equipamentos e com aquela lógica local, como tu bem colocaste aí, pô, então não tem por que tu fazer essa implementação, entendeu? Tem que verificar qual o benefício que isso vai te trazer, tá ok? Como eu estou aqui para falar da parte de implementação, né, da parte prática, o que eu tenho feito, tá? E aí, aí já é uma contribuição nossa, tá? Uma contribuição do Instituto. Como essas máquinas têm que ter interoperabilidade, elas têm que conversar umas com as outras para poder pensar só no serviço, tá? Uma das coisas que nós nos deparamos é o seguinte, as nossas empresas, hoje, principalmente nós somos meio bairristas aqui, né? Da nossa região, elas têm lá os seus controladores implementados, elas têm lá as suas lógicas locais desenvolvidas, e não dá para simplesmente chegar lá e dizer assim, ó, você vai ter que tirar fora esses componentes e investir em novos componentes. Porque isso realmente é um problema, porque daí tem uma questão de custo-benefício, tá? Mas assim, daí, o que nós fizemos, né? Hoje, a planta que nós implementamos, nós temos uma entidade de software e eu tenho uma classe lá para tratar só a especificidade. Então, você tem um sistema lá, um PLC de um determinado fabricante, tá ok? Então, eu tenho lá uma classe que trata essa comunicação com esse fabricante. Aí eu uso o protocolo que ele fala. Então, na nossa planta lá com 5 módulos, eu trato 4 protocolos diferentes, entendeu? Mas qual é a maneira da história? Eu trabalho cada um protocolo para tratar a especificidade. Da camada de agente para cima, para mim, tudo o meio físico que eu escolhi. Nesse caso, eu escolhi a Ethernet. Entendeu? Então, eu acredito sim que a gente vai migrar para um protocolo. Agora, a gente não precisa ficar esperando isso. A gente já tem como desenvolver isso agora. Porque uma coisa que nos preocupou bastante é o seguinte: trocar um componente, trocar uma tecnologia é uma coisa meio traumática, porque às vezes mais caro do que o teu controlador é a tua lógica local que tem ali dentro. Porque tu pagou uma pessoa para desenvolver aquilo ali. E aquilo ali está anos e está consolidado. E trocar um componente, a gente sabe que não é simplesmente pegar um programa e salvar em outro componente. Não é assim que funciona. Tu vai ter que fazer muitas e muitas adaptações, tá? Então, nesse sentido, eu acho que vamos migrar sim para um protocolo, mas a gente não precisa esperar por isso. Hoje a gente já tem capacidade de desenvolver algumas funcionalidades, tá? E atender sem a necessidade de ficar esperando, desde que isso te cause algum benefício. João, gostaria de complementar, tá? Tu falou muito bem da capacidade, tá? Mas vamos falar da demanda também. De novo, tu tem que ter uma demanda que justifique isso. Tu tem sempre 3 indicadores de estratégia que tu tem que responder. Lá, Goldrat. É lucro líquido, é ROI e é o fluxo de caixa. Eu tive o prazer de ter de servir como mediador de uma palestra junto com o Celso Pláceres, que é o diretor de manufatura da Volkswagen, e ele comentou como a Volkswagen, nas plantas aqui no Brasil, está implementando seus sistemas rumo à indústria 4.0, tá? Ele aproveitou essa foi a estratégia dele, já faz 10 anos que eles estão fazendo isso. Antes mesmo surgiu o termo. Por quê? Porque ele tinha que surgir para 3.0, ele tinha que digitalizar, ele tinha que ter todos aqueles preceitos, e cada vez que ele fazia, ele sabia que ia ter um ganho. Então, a própria obsolescência dos equipamentos, por exemplo, foi a estratégia dos equipamentos e dos produtos, que cada vez que tinha que colocar um produto novo em linha, ele aproveitava, botava um pouquinho mais o investimento e aproveitava e mudava e atualizava aquele prefeito para a indústria 4.0. É óbvio que nós estamos falando de uma indústria rica, que é a Volkswagen, enfim, que a indústria automobilística, que teve N subsídios para tanto. Entretanto, ele não investiu, essas palavras dele, abre e fecha aspas, nenhum centavo a mais do que ele investiria ao longo do tempo para colocar isso. Então foi um planejamento. É aquilo, ou tu bota dinheiro ou tu bota tempo. Ele preferiu botar tempo. Tá? Então são sugestões, mas de novo, se tu quer pequenos lotes, variados, ter personalização de produtos, não tem como fugir desse caminho. Em algum momento vai ter que ir para esse lado. Obrigado, Baroni. Várias pessoas perguntando aqui se vai ter o material da palestra. Sim, nós vamos enviar depois por e-mail para vocês o material da palestra com toda a apresentação, áudio, né? Então, não precisam se preocupar com isso, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui do Manuel, tá? Manuel Dutra. Bom dia, sou mestrando em engenharia mecatrônica e minha pesquisa é em rastreabilidade industrial aplicada
a indústria metal-mecânica. Rastrear componentes com marcação laser, data matrix. Até que ponto a indústria 4.0 está inserida nesse nicho? Em relação à manufatura, a indústria tem aplicado rastreabilidade nesse nível de aplicação? Professor João. Oi, Manuel. Sim, sim. No Instituto de Inovação que a gente faz, então, desenvolve o projeto junto com a indústria, a gente tem utilizado muito agora, tem sido bastante demandada essa questão de rastreabilidade, tá? Nas plantas que a gente já desenvolveu, a gente já utilizou a RFID, tá? Para fazer a detecção. Tu fala em Data Matrix, tá? Tem um exemplo, eu só não vou... Por uma questão de sigilo, eu não posso dizer o nome do fabricante, tá? Mas surgiu, então, um grupo de pesquisas para resolver um problema de uma fábrica de calçado, tá? Por exemplo, qual é o problema do calçado? Toda a identidade do calçado está na caixa, não no calçado, né? Tu tira o calçado dentro da caixa e perdeu toda a informação. Entendeu? E o que eles queriam, né? Eles queriam, depois de 6 meses, fazer uma promoção. Olha, quem tem o calçado, o modelo tal, vem aqui que nós vamos dar um brinde. Coisas assim, entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia deles era colocar um Data Matrix exatamente no solado do calçado. O desafio era como fazer isso que não se desgastasse, né? Porque solado é uma coisa que desgasta, né? Tá sempre em contato com o chão, aquela coisa toda assim, rastreabilidade e tudo mais. Falando mais especificamente do Instituto, a gente já usou também QR Code para fazer a detecção de onde se encontram os agentes móveis, tá? A gente já usou a RFID e a questão de rastreabilidade não um dos benefícios da indústria 4.0, mas você tem que pensar no todo, né? O que te garante a rastreabilidade, né? São informações que tu vai agregando ao componente. Então, por exemplo, nós agregamos lá na Mercopar toda a informação de custo da peça, tá? Agora eu posso agregar também informação de que momento isso aconteceu, né? Quando que isso aconteceu, tá? E agora já temos notícias de algumas demandas até para a gente colocar DNA de peça dentro de rastreabilidade, né? Então, hoje o que acontece, né? Hoje você tem lá um determinado produto, tá ok? E aí você me vende, eu uso esse produto e tudo mais lá, uma máquina, e uma peça da máquina estraga. Só que daí o fornecedor já não existe mais, já descontinuou e tudo mais. Bom, o que você faz? Você precisa construir uma nova peça. Tudo bem, você nos procura ali no Senai, a gente vai fazer um processo de retrofit, né? A gente vai digitalizar a peça e tudo mais e vai reproduzir o desenho. Só que a gente está fazendo com uma peça já gasta. Agora, se a peça trouxesse dentro do seu DNA, qual é o seu desenho original? Isso a gente já consegue fazer através de rastreabilidade, tá? Então isso não é tecnologia futura, isso é tecnologia atual, a gente já está utilizando nesse sentido. Só para, de novo, complementar, professor, se me permitir, de novo, indo com relação à demanda. Na realidade, o requisito é que tu tem que ser rastreável, é um pressuposto. Tu tem que saber onde está o produto em determinado momento histórico. Não importa se é um código de barras bastante simples ou se é um algoritmo genético. O que importa é a ontologia, anota essa palavra, a ontologia e o algoritmo que ele tem que seguir. Se é uma questão de investimento, se tu não tem dinheiro só para pegar um leitor de código de barra, coloca, ele vai ter suas limitações. Um QR Code, tu vai avançar. Tu quer colocar alguma coisa inserida para ter a rastreabilidade dele, melhor ainda, só vai evoluir, tá? Mas a questão é que tu precisa ter rastreabilidade. E o mais importante é a lógica. Obrigado, Baroni. Nós temos uma outra questão, né? Temos várias questões aqui, tá difícil de atender todos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer que bom. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma pergunta online aqui. Vamos lá para o Eduardo Frei. Tá? Eduardo, só um momentinho que eu vou liberar o microfone para ti. Tá pronto aí para responder? Para perguntar? Vamos ver, Eduardo, contigo. Espera aí, só um pouquinho. Diga. Parece que ele não está online aí. Deixa eu ver. Vamos partir para o próximo, então. Francisco. Francisco, eu vou liberar o teu microfone e tu pode fazer a tua pergunta. Francisco de Cássio Carvalho. Diga. Parece que não... Opa. Sim, estamos ouvindo.
Obrigado pela pergunta, Francisco. Vou passar primeiro para o Baroni, então, para ele responder. Ótima pergunta, tá? Eu tive de novo, nós falando de indústria 4.0, o benchmark é a indústria alemã, tá? Uma das coisas que eu fui visitar isso ainda em 2011 para 2012, nas feiras que tem na Alemanha, efetivamente, e uma coisa que me chamou a atenção é que as máquinas estavam todas muito, os fabricantes de equipamentos estavam todos muito preocupados com a eficiência energética. Basicamente, eles estavam incorporando dentro dos sistemas de controle deles, ou CLP, ou das próprias máquinas, eu falo máquina de usinagem, máquina de CNC, até máquina de controle de água, sistemas de controle de eficiência energética a partir de consumo. Tá? E aí, quando eu falo, é calor, é energia elétrica, tá? Uma série de questões. Isso me chamou muita atenção, porque, na realidade, era uma coisa que a gente não estava vendo. A gente estava vendo só eficiência, produtividade, enquanto os caras já estavam se preocupando com isso. Quando o cara vem para cá, o cara pensa melhor, a gente vai numa empresa de processo, por exemplo, onde o consumo dessas coisas são muito grandes, principalmente empresas de biodiesel, por exemplo. O consumo de hexano é complicadíssimo, se não faz isso muito bem acertado, tu perde muito dinheiro. Tá? Então a gente começou a entender como fazer isso funcionar. Então acho que eu e o João já fizemos um sinal aqui um pro outro, é a junção dos dois. Porque eu tenho que ter automação com a CPS, cyberfísico tem que existir. Não, eu tenho que ter um CLP conectado, eu não vou nem entrar no mérito se é um A485, se é Profibus ou se é... Não interessa, eu tenho que estar isso conectado no mínimo a um CLP e isso de preferência a um supervisório, onde eu consigo olhar isso de uma forma... não local, de uma forma global, tá? Isso é a parte básica. Feito isso, agora tu vai me dizer se tu vai comprar isso ou se tu vai desenvolver. Existem empresas que estão desenvolvendo ou estão comprando, que é, de novo, qual o algoritmo que te interessa para otimização de energia. E aí eu estou falando de uma TI de integração, ok, de rede, de infraestrutura, mas também tem uma questão de desenvolvimento. Tu não vai achar exatamente para a tua aplicação. É que nem tu indo com o professor Olaf lá no Instituto Fraunhofer querendo comprar uma fábrica 4.0. Ele vai olhar para ti, não existe. Tem que desenvolver dependendo da tua aplicação e da tua demanda. Então, na realidade, é uma junção desses dois quesitos, tá? E mais, um ponto tem que ter desenvolvimento. Não existe nada pronto. Vai ter alguém que tem o software que faz melhoramento de energia elétrica, o software que faz melhoramento de energia térmica, mas isso está ligado a uma regra e a teus CLPs dentro de um supervisório. Se não está, tu tem problema nas interfaces. Então, tu não tem os preceitos para a indústria 4.0. Bueno, deixar o professor João complementar aqui. Perfeito, não, perfeito. Perfeito, Francisco. É isso, é a junção dos dois, tá? Hoje cada vez mais TI e TA, só que não é em caixinhas, tá? Não entenda errado. Eu pegar um TI, pegar um TA e um faz uma parte e o outro faz outra, é isso que facilita, então, a implementação de itens do indústria 4.0. Não é assim. Não entenderam nada. Realmente o TI ele vai ter que participar, mas ele vai ter que entender alguma coisa de TA. E o TA ele vai ter que participar e vai ter que entender alguma coisa de TI. Tá? Então essa interação entre os dois é que vai fazer essas coisas acontecerem. Tá? Então é aí que pode se ajudar. Hoje, por exemplo, no Instituto, todas as implementações que a gente faz, eu sou bem da área de TI, mas também faço programação. E eu tenho lá um colega lá que faz a parte de TI e agora está entendendo bastante de automação. Essa junção é que realmente faz as coisas acontecerem. E quando a gente fala em eficiência energética, não é só economizar insumos, né? Mas também o melhor aproveitamento dos recursos, né? Então, quando a gente fala lá de maquinário, tá? Talvez produzir uma peça, ficar parado 5 minutos, produzir outra, parar 5 minutos, produzir outra e assim vai. Talvez se produzisse todas as peças ficasse parado por meia hora, fosse melhor. Essa organização do fluxo de processo também é um grande fator para a eficiência energética. Então, nisso aí começa a vir a contribuição, não só de TI para propiciar com que essas informações cheguem de um lado ao outro e saiba o que fazer com elas, mas também a parte de TA para dizer o quão é importante cada uma dessas informações. Ok, Francisco? Obrigado, Peixoto. Vamos encaminhando para o final, então nós vamos tentar pegar mais uma pergunta aqui e depois fazer as considerações finais do Baroni e do Peixoto. Então, tá difícil escolher, mas vamos pegar aqui uma do Jesué, né, Dona Del, perguntando, na visão de vocês especialistas, né, o que vocês acham do emprego da inteligência artificial na indústria 4.0, focando na área de controle? Pois essa tecnologia está sendo cada vez mais explorada. Terá aplicabilidade?
Pergunta que parece futurista, mas vocês não têm ideia o quanto isso está presente, tá? Quando vocês falam em inteligência artificial, existem níveis de inteligência artificial, tá? O que eu posso falar, um nível muito simples, é um sistema de controle, onde ele toma decisões a partir de algumas entradas eu tenho uma saída, isso já é um ponto de vista de inteligência, né? Até eu ter uma questão de autoaprendizagem, onde o sistema vai tomando decisões e a partir dessas pré-condições que foi um ser humano que colocou no primeiro momento a partir de um algoritmo, esse algoritmo ele consegue aprender com a variação das resoluções. E aí a gente pode falar de um monte de aplicações com relação a isso. Aí quando eu tive a oportunidade de falar o speech anteriormente, eu falei um pouquinho sobre lógica fuzzy ou difusa e inteligência artificial. O professor João também já falou sobre agentes distribuídos. Isso é uma questão de... O produto ele tem que conversar com os serviços, tá? E esses serviços, e o professor fez algumas implementações com relação a custo, que é uma variável, ele imputou isso. Mas e se não for só custo? Se for custo, prazo, qualidade, e se ele começar a entender o que o cliente está pedindo, porque ele foi lá e navegou através de um Big Data no teu Facebook ou nas tuas redes sociais, e ele conseguiu entender exatamente como tu gosta de ter um produto e começar a te ofertar o produto. Não é ofertar o produto porque tu navegou numa página e uma vez tu digitou o nome das coisas, mas ele entender todo esse ambiente que hoje é público, tá? Não adianta esconder, e ele te ofertar a melhor solução. Talvez até melhor do que tu mesmo encomendaria. Então, isso já existe uma série de aplicações hoje sendo feitas muito pontuais, principalmente em pontos de venda, em lojas de varejo. Isso é muito, muito, muito utilizado. Eu posso dizer que a Walmart é um benchmark com relação a essa utilização, tá? Mas ainda está muito para o supply chain e sistema de varejo. Para a produção, qual é que é a barreira? De novo, o CPS é onde tu tem um grande investimento, tem CAPEX. Tá? Se eu fosse botar aqueles 3 pilares básicos, CPS, IoT e a cloud, a partir da internet de serviço, a mais cara é o CPS. As outras são... O IoT, por incrível que pareça, é muito, muito barato. Só tem que conhecer, né, as aplicações, e existem algumas barreiras tecnológicas. O Alexandre aqui é um profundo pesquisador dessa área. Mas a questão da cloud é uma questão de desenvolvimento. Não tem isso. Tu vai comprar algumas coisas muito específicas prontas de alguém que já fez. Quem desenvolver isso é mais uma dica. Eu tenho um baita filão de mercado. Fechou, por favor. Fica a dica, né, professor? Fica a dica, tá? Não tá nada definido. Tá tudo aberto para todo mundo entrar, pesquisar e desenvolver bastante coisas, tá? Mas então assim, lembra que eu falei naquela primeira figura lá do mundo 4.0, da indústria 4.0? Eu falei que de repente o vendedor ele vai estar lá vendendo um produto e talvez isso não esteja no portfólio dele, ele vai ter que fazer uma interação com o sistema de projeto para ver o que pode modificar no produto. Tá aí? Inteligência artificial, dentro dos seus determinados níveis, seja uma busca heurística, seja um controle, e seja até uma rede neural, tá? Para fazer um aprendizado e descobrir. Então, aí a gente vai entrar uma outra palavrinha interessante, que se vocês quiserem anotar e começar a pesquisar, né? Que são os sistemas emergentes, né? Que é quando as máquinas por si só não dão conta, mas que quando formam coalizões, então elas podem atender uma funcionalidade exigida. Então, as máquinas, elas emergem para atender novas funcionalidades, tá? Então, a inteligência artificial, ela vai entrar, mas eu vejo ela como mais um serviço. É mais um ente que vai entrar dentro daquela cadeia, mais um serviço disponível em que a peça ou a máquina ela vai consultar, olha, eu tenho determinada situação, eu não dou conta, os meus dados de input são esses aqui, minhas restrições são esses aqui, inteligência artificial, dá um jeito aqui para mim, me dá uma resposta. Aí vai lá a inteligência artificial como um agente e dá essa resposta, tá ok? Sim, hoje a gente já está aplicando isso e a gente vê que cada vez mais isso vai acontecer. Por quê? Porque à medida que a gente começar a dar conta desse produto customizado, desse lote de pequena produção, desse produto diversificado, cada vez mais essa exigência desses produtos que eu citei vai ser maior. Ok, José? Nós vamos aqui então encaminhando para o final. Antes eu acho que eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Vilela, né, que eu acho que nós estávamos comentando antes. Eu não posso deixar de falar essa pergunta porque a gente estava comentando sobre isso antes, né? Não só na questão, né? A pergunta dele eu vou abrir um pouquinho mais, né? Ele está falando que o Carlos, né? Falando de pessoas, o nível maior de automatização causa desemprego ou cria demanda por novas regras de empregabilidade, né? Aproveito também e cito o que a gente estava conversando antes, né? Qual é o papel das universidades ou qual é o tipo de profissional
para atender essa demanda né, da indústria 4.0 para os próximos anos, né? Então, deixo isso. O que vocês acham desse tema? Primeiro, se vai causar mais desemprego do que qual é o déficit, qual é o saldo, né? E segundo, o que essas pessoas, né, têm que se preparar? O que elas têm que começar a ler, começar a estudar, enfim? O que tu acha, Baroni? Vou começar contigo. Bom, pergunta bastante importante e a própria CNI, né, está bastante preocupada com relação a isso. Eu tive a oportunidade também de ir nas semanas anteriores e lá, a convite inclusive do Senai, representando, tentar entender qual é o novo perfil do profissional 4.0 ou não, né, professor João, com relação ao que tem para atender essas demandas. E eu sou favorável sempre do back to basics, ou seja, vamos voltar para o básico. Eu, na minha modesta opinião, e isso a gente discutiu e chegou num bom consenso no grupo lá, de que o profissional ele tem que conhecer muito bem da base, porque não adianta tu aprender a programar um robô em alemão da Close, que isso é um caso real, meu inclusive, quando a Ford ia vir para o Rio Grande do Sul, e quando viu, não teve mais Ford, e eu fiquei lá morrendo quase 2 anos aprendendo a programar em alemão. O que importa é aprender, gastando energia à toa, e não foi só eu, foi muitas pessoas aconteceu isso, com muitas pessoas. Mas se eu tivesse focado em aprender algoritmos, não importa mais a linguagem. Então, se tu aprender bem português, matemática, física, química, e a partir de projetos, tu ter a aplicação técnica, não ter mais uma cadeira que ensine robótica, tu vai ter um profissional preparado, porque daqui a pouco não vai ser robótica. Vocês entendem isso? Então, primeiro tu tem que mudar o perfil do profissional. Que antes era um perfil que precisava... Antes um mecânico corria de eletricidade, botava 2 fios, o cara não sabia fazer nada. Hoje tem um mecatrônico. Agora o cara mecatrônico tem que entender muito de TI. Então, tu não vai ter um cara que entenda profundamente mecânica, engenharia de produção, de TI e mecânica elétrica. Não tem como. Com profundidade não tem como ter todos os temas, mas ele pode conhecer todos os temas e algum deles saber com profundidade a partir de projetos aplicados. Aprendizagem ativa, no caso. E respondendo com relação à empregabilidade, isso existe uma série de pesquisas que fazem sempre a mesma curva. Cada mudança de tecnologia, e vamos na palavra revolução e evolução, acontece um turnover porque as pessoas não estão preparadas. Eu pergunto, quando vocês tiverem filhos, ou quem já tem, nada contra a profissão, mas tu não diz, não é o sonho da pessoa ser soldador ou ser pintor. Tu entende? É uma questão de consequência da vida. No futuro não vão ter mais soldadores e pintores, a não ser que são serviços artesanais e ainda muito customizados. Então gera desemprego no primeiro momento qualquer tipo de evolução, até as pessoas se readequarem, tá? E a partir disso acharem outros empregos. Porque estão surgindo novos mercados, muitos novos mercados, novas possibilidades, que ninguém nasceu para ficar dando uma retada dentro de uma fábrica. E hoje se tem isso. Como eu falei, nem na China, mas os caras estão querendo fazer isso. Então, a evolução histórica é sim, vai haver um grande desemprego, como qualquer sistema de automação, e essas pessoas vão migrar não necessariamente para serviços, tá? Que todo mundo acha que é direto para serviços, mas para escala produtiva mesmo. É aquela velha história, tem que fazer robô. Bota o robô, que é a empresa que faz robô, tu acha que é um cara só que faz robô? Tá? É que nem automóvel, não é uma pessoa que desenvolve automóvel, são muitas pessoas, centenas de pessoas, e robôs é a mesma coisa. Pergunta se tem algum bom fabricante de robôs brasileiro que conseguiu hoje fazer um robô de juntas rotacionais. Não existe. É cinemática, a gente tem tecnologia para isso. Tá? Então vão surgir outros empregos, só que não dá para contar com o que nós temos formado hoje e com os profissionais que fogem na hora de calcular uma integral ou uma derivada. Então é outro tipo de profissional que precisa ter uma outra interação. Só complementando aqui rapidamente, né? A gente vê, né? Isso é uma análise minha, né? Que conforme vai aumentando a gente está formando uma base de dados, né? Que a gente está conectando aos equipamentos, trazendo esses dados. E hoje o que falta, por exemplo, é pessoa que vai entender de dados, né? Cientistas de dados, né? Pessoas que vão... não tem essa profissão ainda, mas é uma demanda crescente, né, de pessoas que vão analisar essa grande quantidade de dados e trazer alguns insights, trazer algumas melhorias para as empresas que atuam. Então, isso aí eu acho que é um ramo bem promissor. Professor João. Ok.
pegando o gancho assim, vamos separar em 2 tópicos, né? A questão do profissional, o que ele vai aprender. O professor Jefferson Gomes, que é o diretor regional do Senai de Santa Catarina, ele traz um dado que é muito interessante já para discutir aqui, tá? Que no breve futuro, 75% dos jovens vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Olha só, 75% dos jovens vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Ou seja, tem 25% de chance só do meu filho seguir o que eu faço. Porque o que ele vai fazer ainda não existe. Mas e agora? Como que a gente vai aprender? Eu vou ensinar tudo que eu sei? Se eu ensinar tudo que eu sei para ele, ele vai ter 25% de capacidade só. As outras 75% ele vai ter que aprender porque ainda não existe, eu não sei. Então, notem que assim, ó, cada vez mais é aprender a aprender. Não aprenda-se uma tecnologia, aprenda-se como se aprende uma tecnologia. Numa estação bem simples, semana passada, na Mercopar, nós estávamos com 5 linguagens de programação diferentes. Tá, e aí, como é que se aprende tudo isso? Aprendendo. As linguagens são diferentes, as ciências são diferentes, mas a metodologia, o método, o algoritmo, isso é o mesmo. Isso a gente aprende, né? Programar uma máquina, tu consegue aprender a programar outras máquinas também. É difícil? Não é fácil. Você deve ter passado algum trabalho para programar um robô em alemão, né? Tá? Mas essa é a nossa capacidade de aprender. É tirar um pouquinho aquela questão de aprender uma tecnologia. Aonde eu aprendo essa tecnologia? Tu não tem que aprender uma tecnologia. Tu tem que aprender como se aprende uma tecnologia. Porque daí sim tu vai ser livre. Porque o que tem na mente, ninguém tira da gente, tá? Quanto a desemprego, eu tenho uma opinião um pouco mais particular a respeito disso, né? Quando eu trabalho lá com meus agentes, eu procuro pensar que o fato de usar ser humano na planta ou deixar de usar ser humano, isso é uma questão que vai da empresa, tá? Para mim isso é transparente. O ser humano para mim ele é a consequência. Se tu vai usar um robô para transportar, tudo bem. Quer usar um ser humano? Use um ser humano. Quer usar uma esteira? Use uma esteira. Isso é uma peculiaridade da empresa. Não é uma premissa que vem junto com a tecnologia. Essa tecnologia vai tirar ser humanos. Tirar ser humano realmente resolve o problema? O que resolve o teu problema é a tecnologia. Agora, tu pode agregar tecnologia junto com o ser humano. E isso resolve melhor ainda o teu problema. Okay? Mas fica a dica aqui. Aprender a aprender. Obrigado. Pessoal, temos muitas perguntas, então, assim... não temos como atender a todos. Vou encaminhar para o final, né, as considerações finais aí do Baroni e do Peixoto. Eu vou passar para o Baroni, então, para as considerações finais a respeito da indústria 4.0, da automação, enfim. Baroni. Pessoal, eu vou roubar um pouquinho que o professor falou também com relação a aprender, tá? Esse é o grande desafio. Nós desacostumamos, à medida do tempo, de aprender essas tecnologias e o cara ser dono da tecnologia e só aprender sobre aquilo. A grande sacada, né, nessa evolução é que estamos no estado da arte. Tanto faz, se o Brasil está todo pronto para 3.0, é óbvio que não. Para 4.0, também não. Mas a gente pode estar no estado da arte de lançamento, talvez seja essa forma de ter competitividade. A gente reclama muito do governo, da infraestrutura, com toda razão, deixar bem claro, com impostos, mas a gente olha muito pouco para dentro da gente. Comparem a nossa competitividade sem impostos com relação ao México. Eu não estou comparando a Alemanha, eu não estou comparando a China, eu estou comparando a um país similar ao nosso. A gente é muito menos competitivo, de empresas brasileiras que têm plantas lá, com chão batido e os caras produzem mais. Por quê? Porque eles fazem o básico bem. Então, pensem nos pilares, pensem em entender sobre modularização, entender sobre Lean, vamos fazer um 5S na fábrica, entendam de fluxo, entendam a base, aí tu vai implementando a tecnologia. Implementando a tecnologia, qual a melhor? A melhor é que tu pode tirar ela e botar outra assim que o ciclo dessa tecnologia acabar. Não pegar e virar escravo de uma única tecnologia. Que é isso que é a grande evolução que tem da indústria 4.0 para os grandes sistemas de SIM antigos. Que eram os sistemas computadorizados, onde tu tinha que comprar de todo um fabricante tudo. Era quase que inviável. Só de update que se gastava era muito grande. Então fica a dica de aprender a aprender, eu concordo absurdamente com isso, e que façam o básico, e vão colocando os pilares, o professor João também foi muito claro com relação a isso, vão adotando todos aqueles que vocês consigam enxergar resultado, e aí quando eu falo resultado, estamos no mundo capitalista, é resultado financeiro, tá? E com isso a gente vai conseguir ter um país mais competitivo, as empresas mais competitivas, e assim a gente efetivamente ter um mundo melhor, pelo menos do ponto de vista de menos pobreza, assim que eu acredito fielmente.
Ok. Eu vejo assim que acho que o grande passo é esse, é o que está acontecendo agora, é discutir as coisas. Tá? Então, nós temos a mania de querer se assustar com tudo, né? Surgiu uma nova revolução, surgiu uma nova indústria, surgiu um novo meio de produção e agora já vamos cortar os pulsos. Calma, só um pouquinho, vamos estudar isso, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver que tecnologia é essa, vamos aprender um pouco mais, vamos buscar informação, perguntar, questionar, discutir. Não pense que dentro do Senai todos nós concordamos, nós não concordamos não. Eu tenho amigos que discordam fielmente de mim, entendeu? E isso é bom. Eu até digo, eu tenho um amigo que eu digo para ele, puxa vida, eu te adoro, porque assim, ó, tu discorda tudo de mim, e aí com isso faz com que eu tenha mais convicção. Ou que eu esteja acreditando em coisas erradas. Então, acho que esse é o primeiro passo, tá? O professor Baroni matou a grande questão aqui, assim, vai aprender daquilo que tu consegue aprender, aquilo que tu tem capacidade hoje. Agora, não vamos ficar com aquela síndrome do coitadinho, né? É só a Alemanha que consegue fazer, só os americanos fazem. Poxa, se você precisa e você consegue fazer, faça. Dê o passo à frente, busque, né? Precisamos de incentivos governamentais? Precisamos, sim, precisamos de muita coisa, tá? Agora, não dá para ficar esperando, tá? Porque o mundo está aí, o mundo está evoluindo a cada dia, né? As necessidades aumentam a cada dia e eu não estou querendo só um mundo melhor para mim, para minha família, mas eu quero isso para o meu filho, eu quero isso para os meus netos, eu quero isso para toda a sociedade. Quem entrou para essa área acadêmica, quem fez uma engenharia, quem fez um mestrado, quem está fazendo um doutorado, fez um doutorado, o que ele quer? Ele quer um mundo melhor. Essa é é o nosso sacerdócio, porque a gente não entra nessa área para ganhar dinheiro, a gente entra porque é apaixonado, né? A gente é apaixonado por tecnologia e acho que é isso que vai mudar as coisas e por isso que faz a gente de repente sair de casa e vir para cá para discutir, né? Para trocar essas informações, porque nesse momento eu acredito muito que eu aprendi muito, o professor Baroni aprendeu muito, né? Vocês aprenderam muito e todo mundo aqui aprende se a gente começa a discutir. É assim que a gente vai fazer esse país melhor, é assim que a gente vai fazer esse Brasil que a gente tanto acredita funcionar. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela participação de todos nesse webinar. Vou pedir que respondam o questionário que vai surgir para vocês, né? Se não puderem responder agora, ele vai ser enviado por e-mail posteriormente, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Aguardo também sugestões. Podem enviar sugestões de temas através do meu e-mail, que é abc@elipse.com.br, considerações, enfim. Contem com a Elipse para digitalizar suas fábricas, né? Trazer os dados do chão de fábrica, dos equipamentos, para dentro dos sistemas e interagir com outros sistemas. Vai ser um prazer ajudar vocês nessa tarefa. Muito obrigado pela participação. Então, fica o meu agradecimento aqui ao Baroni e ao Peixoto pelo brilhantismo, né, de vocês dois. Muito obrigado e bom dia para todos.